Seres absolutos que criaram inúmeros universos desde tempos imemoriais em busca do infinito, esses seres possuíam um poder além de qualquer limite da imaginação e seu desejo de conhecimento era inesgotável. O ser absoluto continuava a criar mais e mais criações. Assim nasceram leis, almas, várias matérias, mas nada podia dissipar o tédio do absoluto. Ele começou a observar a guerra das criaturas que criava, estudando seus conflitos e intrigas. Em cada batalha, em cada confronto, ele buscava respostas para as perguntas que perturbavam sua mente desde que começou a criar universos. Ele também estava interessado no poder destrutivo dessas criaturas, que tinham de lutar, morrer e renascer novamente em uma guerra sem fim. E tudo isso para divertir seu criador. Foi assim até que o imprevisto aconteceu. Um ser absoluto que estava assistindo à batalha foi destruído por sua própria criação. Seres absolutos de outras dimensões ficaram sabendo do fato e se reuniram, voltando seu olhar para o mundo que havia perdido seu criador. A morte de sua espécie por uma criatura nascida de suas mãos é um presságio sombrio. Nessas sombras, ecos do mal passado, está o verdadeiro poder dos seres criados. No entanto, esse fato não entusiasmou os seres absolutos. Eles só tinham um pensamento. O poder que perdeu seu dono pertenceria àquele que fosse o primeiro a tirá-lo. O jovem Su-ho disse que havia sido aceito no Instituto Nacional de Artes da Coreia, mas ele ainda não conseguia acreditar. Seus amigos não conseguiam acreditar que ele estava dizendo a verdade. Achavam que não podia ser. Suas expressões faciais mudavam muito. Não queriam acreditar. Eles duvidavam que uma pessoa tão rude pudesse passar no exame de admissão do Instituto de Arte. Um deles chorou e disse que ele deveria ter feito o exame novamente. Su-ho riu com eles e disse que finalmente havia se libertado desse inferno. Mas, de repente, ele ouviu alguém atrás de suas costas parabenizá-lo por ter passado no exame de admissão e perguntou se ele havia entrado no Instituto de Arte. Su-ho viu que era Kim Sung-chul, que se aproximou dele novamente. Kim Sung-chul disse que não achava que tinha talento para isso e que estava se perguntando desde quando ele era bom em desenho. Mas o cara ficou bravo com ele. Disse que seu nome não era Kim Sung-chul, mas Lee Eun-chul. Mas Su-ho não se importou com o fato de ele estar bravo. Fingiu que não havia confundido seu nome de propósito. Ele disse que, graças a Su-ho, seu plano de IR para uma instituição superior falhou. Su-ho respondeu que, graças a ele, ele conseguiu se formar. Eles perceberam que muito em breve teriam a formatura. Mas ele continuou a agir como uma criança, ignorando a maturidade e a responsabilidade que já eram exigidas dele nesse momento importante. Os alunos não conseguiam entender por que Eun-chul estava implicando com um homem que estava dando o melhor de si para viver uma vida feliz depois que seus pais desapareceram. Lee Eun-chul queria bater nele, gritou seu nome em voz alta e começou a atacá-lo, mas Su-ho ficou parado. Estava completamente calmo e tinha certeza de que poderia repelir o ataque. Su-ho reagiu incrivelmente rápido ao seu ataque, golpeando-o de volta, o que fez Lee Eun-chul cair no chão, deixando Su-ho lhe dizer para ficar quieto até a formatura. Mas, de repente, Lee Eun-chul se levantou, determinado e pronto para continuar a luta. Seus olhos brilhavam com determinação, e ele deixou claro que ainda não havia desistido, apesar das adversidades. Ele disse a Su-ho que não estava machucado. Sua mão estava coberta com uma energia desconhecida que Su-ho viu pela primeira vez. Esse poder parecia misterioso e desconhecido para ele. Lee Eun-chul desferiu um ataque incrivelmente poderoso, do qual Su-ho foi milagrosamente capaz de se esquivar graças a seus reflexos. Seu rosto refletia medo e surpresa, enquanto os outros discípulos também estavam chocados com a força de Lee Eun-chul. A força de seu soco foi tremenda, perfurando os armários de ferro próximos. Su-ho, que estava deitado no chão, estava completamente atordoado e não podia fazer nada, completamente paralisado de terror e choque. O corpo inteiro de Lee Eun-chul estava envolto em uma aura brilhante que emanava dele com um poder incrível. Ele parecia realmente formidável e poderoso, capaz de esmagar qualquer obstáculo em seu caminho. 2 anos se passaram desde aquele incidente. Su-ho já era um estudante universitário do 2º ano, andando pela rua, imerso em seus pensamentos, e sempre se lembrava daquele dia. Ele ouviu um homem dizendo aos transeuntes que todas as aulas do prédio principal haviam sido transferidas para o prédio vizinho e pedindo a todos os alunos que se mudassem para lá. Su-ho pensou que os caçadores estavam fazendo uma varredura no portão
e notou os guardas dizendo a todos para ficarem longe da zona de perigo. Um deles perguntou quanto tempo fazia desde que os caçadores haviam chegado, e o membro da equipe respondeu que fazia pouco mais de 1 hora. Considerando que o portão era classificado como de nível D, eles deveriam ter chegado logo. Su-ho ouviu um anúncio afirmando que somente caçadores poderiam se aproximar do portão. Ele pensou que, novamente, havia um novo portão, dado o aumento das precauções e a restrição estrita de acesso. Ele se lembrou de que 3 anos atrás, estranhos portões começaram a aparecer em todo o mundo. E desde então, as coisas mudaram, seu antigo mundo não existia mais. Os portões funcionavam como portas que levavam a uma masmorra, de onde bestas demoníacas emergiam depois de algum tempo, destruindo tudo em seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, ocorreram mudanças nas próprias pessoas. Havia pessoas capazes de controlar a energia mágica. Tais pessoas eram chamadas de despertas. Em seu mundo em rápida mudança, o caos, que parecia que deveria ter durado muito tempo, terminou muito mais cedo. Um homem desperto chamado Jin Chu criou uma associação de caçadores, reunindo todos os de sua espécie e fundando a especialidade de caçadores. Assim, agora todas as pessoas estavam divididas em 2 grupos, os despertos e as pessoas comuns que não podiam despertar. Enquanto alguns tinham que romper obstáculos como formigas, outros tinham o dinheiro caindo diretamente do céu em suas mãos. Nesse sistema, as formigas estavam claramente cientes de seus limites. Su-ho percebeu que, por mais que uma pessoa comum se esforçasse, ela não era páreo para um caçador desperto de nível E. Mas se o caçador não fechasse o portão, este mundo seria destruído. Em outras palavras, as pessoas não poderiam sobreviver sem os despertos, mas os caçadores poderiam sobreviver sem as pessoas comuns. Su-ho era grato a AOS Caçadores por isso, pelo fato de pessoas não despertas como ele poderem viver pacificamente. Mas ainda assim se sentia ansioso para se acostumar com o que não podia ter. Tudo começou com o desaparecimento de seus pais e a dependência de outros para sobreviver. Tudo isso ia contra o que ele poderia ter tido no passado. Ele havia perdido o que tinha, e o vazio resultante estava cheio de desamparo. Ele se lembrou de que sua mãe sempre lhe dizia que ele tinha saído ao pai. Imaginou o que o pai teria feito na situação dele e, de repente, ouviu alguém chamá-lo. Sua lembrança foi interrompida pelo professor, que se aproximou para dizer que ele havia se concentrado muito bem hoje. Ele olhou para seu desenho e perguntou se era interessante desenhar daquele jeito. Su-ho respondeu que simplesmente o fazia sem pensar, ao que o professor respondeu que sua formiga era bastante engenhosa para um inseto. Mas olhando mais de perto, ele disse que não era apenas uma formiga, mas uma formiga humana. Su-ho olhou para sua pintura e não conseguiu entender por que a havia desenhado. Todos os funcionários que estavam cercando o portão viram que os caçadores estavam voltando e todos tiveram que se preparar para encontrá-los. As pessoas reunidas ao redor do portão notaram que a atmosfera ao redor estava relaxada, o que significava que a incursão havia sido um sucesso. Um dos membros da equipe agradeceu ao caçador Kim Jong-soo pelo trabalho, ao que ele respondeu que a masmorra havia sido limpa com sucesso e que ele tinha informações para passar para a associação. Ele disse que haviam encontrado uma nova espécie de feras demoníacas, criaturas semelhantes a humanoides que expeliam chamas azuis de seus olhos e bocas, usavam garras e presas, mas seu poder de matar era baixo. O caçador disse que estava um pouco magoado. Mas como nenhuma complicação tinha sido revelada, eram apenas monstros inofensivos, e ainda assim, eles definitivamente não tinham encontrado tais bestas demoníacas antes. Então ele estava feliz por não serem perigosas. Quando ele contou sobre as novas feras, a equipe pediu que ele detalhasse tudo no relatório da associação. De repente, chamas azuis surgiram do ferimento do caçador e ele sentiu uma dor aguda. Ele soltou a espada e as mãos. Foi como se uma força desconhecida o envolvesse. Ele abaixou a cabeça e congelou. O membro da equipe notou que seus olhos estavam brilhando com chamas azuis. Ele o chamou, mas não houve resposta. Antes que o funcionário pudesse falar, o caçador se virou e o atacou. Ele estava sob o poder da chama azul e não conseguiu resistir, destruindo o funcionário que estava ao seu lado. Os caçadores que estavam atrás dele ficaram chocados com o fato de seu líder ter destruído um homem que não representava nenhuma ameaça para ele. Eles perceberam que as chamas nessa masmorra não eram comuns. Elas haviam infectado o caçador e, depois disso, ele poderia infectar qualquer pessoa que mordesse.
As pessoas entraram em pânico e começaram a se retirar do portão, aterrorizadas com o fato de o caçador ter acabado de destruir um humano, temendo que ele se voltasse contra elas, e rapidamente procuraram um lugar seguro. Um barulho inesperado do lado de fora interrompeu a aula de desenho e os alunos foram até as janelas para ver por que as pessoas estavam gritando. Olhando pela janela, os alunos não conseguiam entender por que as pessoas começaram a atacar umas às outras. Estavam todas envoltas em uma chama azul que as estava deixando loucas. Eles notaram que seus olhos estavam brilhando em azul, o que significava que era definitivamente energia demoníaca. Eles pensaram que a masmorra não tinha sido limpa. As pessoas do lado de fora não sabiam o que fazer. Algumas estavam tentando encontrar um lugar seguro e ficar longe das pessoas possuídas pela chama azul. Outras estavam gritando que deveriam ter esperado pelos caçadores que poderiam salvá-las. Um dos alunos disse ao professor Lin que ele também era um desperto e pediu que ele fizesse alguma coisa, ao que o professor respondeu que não poderia ajudar, pois era apenas um caçador de nível E. Su-ho notou que um dos caçadores envolto em chamas azuis estava indo direto em direção a eles, e conseguiu avisar a todos para fugirem rapidamente das janelas e encontrarem um lugar seguro. Depois de suas palavras, o corpo do caçador explodiu na janela da sala de aula e começou a destruir todas as pessoas presentes na sala de aula. Su-ho se virou e começou a fugir, gritando para que todos fizessem o mesmo. Enquanto Su-ho fugia, ele notou que uma aluna estava deitada no chão, chorando de dor. Ela não conseguia escapar da sala de aula. Suas pernas estavam feridas. Ela implorava por ajuda para sair e se salvar. Ele não sabia o que fazer e como poderia ajudar a garota. Deu meia volta e correu para mais longe. Gritou para ela que tinha corrido em busca de ajuda e que, definitivamente, voltaria para buscá-la, mas já com os caçadores. Su-ho estava correndo e não conseguia entender para quem poderia pedir ajuda. Ele pensou que havia abandonado a garota à própria sorte, mas percebeu que, como um homem não desperto, só havia uma coisa que ele poderia fazer. Ele fechou os olhos e pensou que tudo isso era por causa daquele despertar estúpido. Mas se ele apenas culpasse a situação, nada mudaria. Ele percebeu que cabia a ele encontrar uma saída para a situação. Su-ho fechou os olhos e pensou no que seu pai teria feito em seu lugar. Ele se virou e viu o caçador possuído já se aproximando da garota. A garota estava gritando e pedindo ajuda, mas não havia ninguém ao seu redor. Ela viu que o caçador começou a atacá-la, cobriu o rosto com as mãos e começou a gritar bem alto. Su-ho veio em seu socorro e, com a ajuda de um extintor de incêndio, conseguiu repelir o ataque do caçador. Seu ato de coragem a salvou da morte iminente. Su-ho sabia que, no lugar dele, seu pai teria feito a mesma coisa, não teria deixado a garota em apuros e a teria salvado. Então, Su-ho recebeu um aviso de que havia cumprido todas as condições da missão secreta Coragem dos Impotentes. Ele se lembrou de um sonho que teve uma vez e o recordou claramente, como se estivesse realmente acontecendo com ele. Su-ho pensou que nesse sonho era como se ele estivesse em um jogo no qual tinha luvas de ataque poderoso e lutava contra monstros. Para derrotar os monstros, que estavam ficando cada vez mais fortes, Su-ho teve que encontrar novas formas e métodos para poder resistir a essas ameaças crescentes. Para evitar que os monstros o matassem, ele elevou seu nível o máximo que pôde e lutou incessantemente contra os monstros. A cada nova destruição, seu nível aumentava e ele se tornava cada vez mais forte. Su-ho percebeu que quanto mais fortes os monstros se tornavam, mais forte ele ficava, e logo estava enfrentando apenas monstros poderosos. Ele usou todas as suas habilidades e todas as suas armas para combater os monstros fortes com dignidade. O tempo passou e ele conseguiu chegar ao último nível, onde o monstro mais forte estava esperando por ele para lutar. Su-ho se lembrou de que o chefe que encontrou lá era muito forte, embora fosse seu inimigo, mas seu poder lhe causava respeito e até inveja. Bem, por alguma razão, o chefe era um personagem que ele queria acordar, mas ele não podia e não queria lutar com ele, e também não podia acordar. O chefe principal do último nível era seu pai. Quando ele o viu, percebeu que não conseguiria destruí-lo. Ele pensou que talvez ele fosse apenas um ser humano. Ele pensou que talvez ele fosse apenas uma projeção de seu sonho, um pai forte e imperturbável, e se perguntou como o amigo havia ganhado tanta força. Su-ho pegou o extintor de incêndio para salvar a garota do caçador louco e ficou pensando em seu pai, imaginando o que ele faria em uma situação como essa. Ele correu para o monstro e pensou que, se seu pai estivesse nessa situação anormal,
como ele lidaria destruí-los. O corpo inteiro do caçador foi envolvido por uma chama azul que o dominou completamente. Ele enlouqueceu e foi infectar outras pessoas, transformando-as em monstros semelhantes. Su-ho lutou contra o caçador o melhor que pôde, atingindo-o com um extintor de incêndio, impedindo-o de morder todos na classe. Ele tinha certeza de que seu pai teria feito a mesma coisa. Teria se sacrificado para salvar um homem inocente, então decidiu fazer o mesmo. Ele conseguiu se defender de um ataque de um caçador incrivelmente forte e percebeu que agora eles deveriam ter encontrado um lugar seguro. Ele percebeu que não seria por muito tempo e que não sabia o que fazer agora, pois tinha ouvido falar que os não despertos não podiam ferir monstros sem magia. Surro percebeu que tinha sido muito imprudente ao correr para salvar a garota. Não tinha pensado nas consequências e agora sua vida estava em perigo. Ele não tinha magia e não seria capaz de deter o monstro. Ele notou uma coisa estranha. O monstro não caiu, era como se estivesse suspenso no ar. Su-ho não conseguia entender que tipo de magia era aquela. Quem possuía tal poder? Su-ho olhou para essa garota que também congelou e não se moveu. Tudo ao seu redor congelou. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele recebeu uma notificação que ainda não havia sido aberta. Ficou chocado com o fato de o tempo ter parado ao seu redor. Seus pensamentos estavam passando pela sua cabeça, um após o outro. Ele abriu a notificação e leu que havia concluído com sucesso a missão secreta A Coragem de um Fraco, e o sistema estava oferecendo a ele a oportunidade de se tornar um jogador. De repente, ele percebeu que era exatamente como em seu sonho, quando teve que lutar contra seu pai na luta final. Ele pensou que, se fosse realmente como em seu sonho, não poderia recusar a oferta de se tornar um jogador. Suho sorriu e confirmou que gostaria de se tornar um jogador. Agora sua vida mudaria. Ele não sabia o que o aguardava, mas estava pronto para aceitar a mudança. O sistema o parabenizou por ter se tornado um jogador. Ele foi recompensado por ter concluído a tarefa. O mago Candiaru lhe concedeu um feitiço poderoso e, a partir de agora, ele sempre teria boa saúde. Ele também recebeu o aprimoramento de vida longa sem doença. Era imune a todas as doenças, venenos e outros efeitos negativos. O sistema o avisou que isso não era um sonho e que ele deveria ter cuidado, pois só tinha uma vida. Quando olhou para suas estatísticas, Surro pensou que essa janela era exatamente como no jogo, era exatamente como em seu sonho, e ele ficou feliz com isso. O sistema o notificou de que ele tinha uma nova missão, precisava destruir a queimadura de névoa e subir de nível. Burn of Mist era um caçador desperto que foi infectado pela chama azul depois de uma tentativa fracassada de limpar o portal. Surro, depois de receber todas as notificações, notou que o tempo havia descongelado, olhou para a garota e disse a ela para sair daqui logo. Agora ele podia ver todas as inscrições acima das cabeças dos caçadores. Todas elas eram queimaduras de névoa que ele precisava destruir. Eram simples pessoas não despertas. Ele viu 2 seres demoníacos não despertos e um caçador à sua frente, e percebeu que precisava derrotá-los para subir de nível. Su-ho viu 2 Fog Burns correndo em sua direção, prontos para destruí-lo. Os humanos sobreviventes estavam fugindo para um lugar seguro. Ele permaneceu calmo e esperou que eles se aproximassem. Ele sabia que, se realmente despertasse, agora possuía uma magia capaz de destruir os monstros. Então decidiu testá-la. Su-ho pegou o extintor de incêndio e atingiu o primeiro monstro que tentou atacá-lo. Esse golpe fez com que o monstro recuasse alguns metros. Ele jogou o extintor de incêndio fora e agora decidiu testar a força de seu soco. Girou e apontou o punho diretamente para a cabeça do monstro. Su-ho estava incrivelmente concentrado e furioso. Reuniu toda a sua força e gritou para que o monstro sentisse toda a força de seu ataque. Sua determinação e raiva eram palpáveis, e pela primeira vez, ele não tinha medo deles. A força de seu ataque aumentou várias vezes. Agora ele era um extraordinário homem não desperto. Seu poder físico o surpreendeu, ele atingiu o monstro e ele perfurou o teto com ele. Su-ho não podia acreditar que tinha tal poder. Ele poderia facilmente derrotar o monstro, que poderia destruí-lo com um único golpe antes. O sistema o notificou de que ele havia conseguido derrotar o Burn Mist Unawakened. Ele olhou para seu punho e não conseguia acreditar que havia conseguido fazer isso com apenas um golpe. O monstro viu que ele estava parado e decidiu atacá-lo, mas Su-ho conseguiu se esquivar e contra-atacar, o que destruiu o monstro. O sistema confirmou que ele conseguiu derrotar o segundo monstro e que sua missão estava concluída, e ele
feliz por ter essas habilidades. Su-ho conseguiu subir de nível, pois havia concluído com sucesso o treinamento em que tinha de destruir o Fogburn e subir de nível. O sistema lhe deu uma recompensa por ter concluído a tarefa. Ele não conseguia pensar que isso estava realmente acontecendo com ele, e decidiu testar seus novos poderes. Ele atacou o monstro e finalmente percebeu que havia realmente despertado, que agora tinha habilidades e podia usar magia. Su-ho atacou, mas dessa vez foi diferente. O monstro recebeu o golpe como se não sentisse dor, o que surpreendeu Su-ho e o fez perceber que a próxima batalha seria muito mais difícil do que ele pensava. Ele ficou bastante surpreso por não ter sido capaz de destruir o monstro e percebeu que seu oponente havia se tornado muito mais forte do que ele esperava, o que o deixou não apenas surpreso, mas também ansioso, fazendo com que ele procurasse novas maneiras de derrotá-lo. O monstro lançou seu ataque logo depois que Su-ho não conseguiu destruí-lo. A cada momento que passava, o ataque se tornava mais e mais feroz, e Su-ho percebeu que agora teria que suportar uma verdadeira tempestade de poder e fúria para sobreviver e encontrar uma maneira de derrotar esse inimigo invulnerável. Mistburn feriu Su-ho gravemente em um de seus ataques. Ao sentir a dor aguda, Su-ho percebeu que estava em apuros, que a situação havia se tornado crítica e que ele precisava mudar sua estratégia para sobreviver e continuar a luta. Su-ho reuniu suas forças e chutou o monstro, permitindo que ele se libertasse e pulasse de volta para uma distância segura. Uma vez à distância, ele respirou fundo, percebendo que essa fuga temporária lhe dava uma pausa para pensar em seu próximo movimento. Ele viu os ferimentos pesados em si mesmo e pensou que agora poderia se transformar em uma criatura demoníaca depois de um ferimento como esse, o que o assustou porque ele tinha acabado de acordar. O sistema o notificou que havia detectado ferimentos com risco de vida e que o efeito de vida longa sem doença havia sido ativado. Ele não conseguia entender o que era a habilidade, mas então se lembrou de que a habilidade estava em uma das notificações. Ele a recebeu como recompensa por matar monstros. O monstro se lançou sobre ele e o derrubou no chão, tentando causar o máximo de dano. Ele pensou que, como era mais fraco do que uma criatura demoníaca de nível D, isso significava que seu nível era E. Ele estava feliz por ter sido capaz de despertar, mas não entendia por que tinha um nível tão baixo. Su-ho fez o possível para conter o monstro e evitar que ele o mordesse. Ele não sabia como derrotá-lo, mas não desistiu. Su-ho percebeu que qualquer ação que ele tomasse poderia ser decisiva nessa batalha mortal. De repente, Su-ho recebeu uma notificação de recompensa. Ele recebeu pontos de habilidade e um ponto de força. As habilidades aprimoradas lhe deram uma chance de vencer a batalha contra o monstro. Depois de receber a recompensa, Su-ho foi capaz de atacar o monstro e liberar sua mão do aperto mortal. Ele havia se tornado mais forte e agora podia dominar esse monstro. Ele foi capaz de derrubar o monstro, jogando-o no chão. Ele teve que se levantar e contra-atacar para acabar com o monstro antes que ele pudesse se levantar novamente. O monstro se levantou rapidamente e o duelo mortal continuou. Su-ho não sabia o que o monstro faria, mas percebeu que precisava destruí-lo com urgência antes que ele lhe causasse um ferimento fatal. Su-ho começou a atacá-lo e desferiu um golpe forte e poderoso. Esse ataque foi tão forte que o monstro recuou, claramente atordoado pelo poder do golpe, e continuou a perseguir seu alvo, deixando o monstro sem chance. Mas o monstro levou todos os golpes e ainda tentou destruir Su-ho, que não conseguia acreditar que o monstro fosse capaz de atacá-lo de volta depois de receber golpes tão fortes. Su-ho pensou que mesmo com tanta força, não conseguiria dominar o monstro e decidiu que os pontos de habilidade dados a ele teriam que ser investidos em força. Ele investiu os pontos de habilidade e sua força aumentou. Ele pensou que isso seria suficiente para derrotar o monstro que era um oponente incrivelmente poderoso. Su-ho pensou que um desperto que havia aumentado seu nível. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. A classificação de um desperto era determinada ao despertar e era impossível superar essa classificação. Ele se esquivou do ataque do monstro e se preparou para atacá-lo. Ele não sabia que também determinava o nível dos não despertos, mas essa era a menor de suas preocupações no momento. Ele tinha um monstro perigoso para derrotar. Su-ho pensou que, aparentemente, ele tinha o poder de transcender esse sistema injusto. Sentindo um novo poder e capacidade, ele sentiu que agora era capaz de superar as limitações e mudar o curso dos eventos a seu favor.
Ele desferiu outro golpe incrivelmente forte. Depois de aumentar sua força, o monstro voou vários metros de distância e só conseguiu parar quando bateu na parede. Su-ho decidiu que não poderia dar a menor chance ao monstro. Começou a atacá-lo antes que ele pudesse se levantar e seus golpes atingiram o alvo e foram muito mais fortes do que os ataques anteriores. Não havia como detê-lo. Ele desferiu golpe após golpe e não havia nada que o monstro pudesse fazer. Ele não se defendeu e apenas recebeu todos os golpes. Depois de uma série de ataques monstruosos, Su-ho o golpeou na esperança de conseguir destruí-lo. A tensão e a fadiga estavam se fazendo sentir, mas Su-ho estava determinado. Su-ho estava respirando pesadamente. Estava ficando difícil para ele continuar a batalha. Ele se aproximou do corpo do monstro para ver se havia conseguido destruí-lo. O sistema o notificou de que ele havia derrotado o monstro. Ele conseguiu aumentar seu nível em vários níveis. As habilidades aprimoradas e as novas habilidades lhe deram confiança, e ele sentiu que seus esforços não foram em vão. Su-ho decidiu se sentar e descansar. Precisava recuperar o fôlego. Estava feliz porque o monstro finalmente havia terminado. Ele olhou novamente para o seu próprio rosto, que estava levemente ensanguentado. Cerrou o punho e finalmente percebeu que havia se tornado um jogador desperto. Su-ho percebeu que agora teria um futuro completamente diferente, que não se sentia como uma formiga, que estava mais confiante e que sabia o que tinha de fazer em seguida. Ele tinha certeza de que agora seria bem-sucedido. Agora que estava desperto, poderia salvar pessoas e lidar com todo o caos que envolvia seu mundo. O caçador desconhecido se moveu por entre os outros monstros, em direção ao prédio onde Su-ho estava. Em suas mãos havia uma espada pesada que ele arrastava pelo chão. Ao se aproximar do prédio, o caçador saltou incrivelmente alto. No ar, seus movimentos eram rápidos e graciosos. Seu objetivo era claro e ele pretendia alcançá-lo com o máximo de precisão e velocidade. Su-ho foi até a janela para ver o que estava acontecendo lá fora, mas de repente percebeu que um ataque rápido havia sido lançado contra ele. Su-ho, um pouco atordoado, não sabia o que fazer, tinha que encontrar uma maneira de evitar ser atingido e elaborar um plano de ação para evitar ser vítima do ataque rápido. Ele foi atacado por um monstro incrivelmente forte, um desperto da névoa ardente, de nível C, e pará-lo seria muito difícil, considerando o nível de Su-ho. O Burn Mist desferiu um ataque que fez com que pilhas de pedras voassem. Os detritos se amontoaram ao redor, criando nuvens de poeira e caos. Su-ho precisou se orientar rapidamente para evitar os efeitos do ataque e encontrar uma maneira de continuar lutando. Em toda a cidade, um anúncio muito importante soou para os residentes, vindo de todos os cantos da cidade e sendo repetido mais de uma vez. Houve uma fuga de uma prisão subterrânea no distrito da Universidade Coreana. Os residentes das áreas vizinhas deveriam ser evacuados imediatamente. Os soldados ficaram em um dos telhados e observaram o que estava acontecendo lá embaixo. Eles não deveriam interferir no que estava acontecendo e aguardaram a ordem adequada. O comandante perguntou quando os caçadores da associação chegariam. Seu subordinado respondeu que precisavam de tempo para alocar os caçadores de nível B. Mas o outro soldado ficou surpreso com a resposta, pois achava que era necessário um nível D aqui. Ele respondeu que a Associação de Caçadores presumia que os caçadores da área poderiam ter sofrido danos graves. Olhando a lista de caçadores infectados em seu tablet, o soldado viu um rosto familiar e não acreditou que ele também estivesse infectado. Ele não podia acreditar que até mesmo os caçadores de nível C pudessem ser infectados devido ao seu nível de treinamento e defesa. Su-ho viu o perigoso queimador de névoa à sua frente, que havia pulado em seu chão, segurando a espada e prestes a atacá-lo. Ele olhou para ele e pensou: ele é um homem de verdade. Ele olhou para ele e pensou que só o havia assustado com seu ataque, mas não podia acreditar que ele tivesse os andares mais baixos. Na frente dele estava um S-Rang despertado pela névoa. Su-ho percebeu que, a julgar pelo fato de que ele tinha vindo até ele com armas, era diferente dos outros monstros. Mas Su-ho estava confiante em sua força, já que recentemente havia conseguido aumentar seu nível e não tinha dúvidas de que seria capaz de lutar com ele por toda a vida. O monstro lançou seu ataque e tentou danificá-lo com sua arma, mas Su-ho conseguiu se esquivar do ataque rápido a tempo. Su-ho, depois de se esquivar do ataque, sentiu seu coração bater mais rápido de emoção. Recuperou-se rapidamente, tentando não perder a concentração,
e se preparou para o próximo passo para responder ao ataque. O monstro não lançou outro ataque, deixando Su-ho na escuridão. Essa calmaria temporária só aumentou sua tensão e ele esperou tenso para ver o que aconteceria em seguida, preparando-se para o possível ataque do monstro. Su-ho achava que ele era um psicopata. Sua crueldade e imprevisibilidade o deixavam inquieto. Su-ho percebeu que estava enfrentando um inimigo cujos motivos e hábitos eram difíceis de entender, o que o tornava ainda mais perigoso nessa intensa batalha. O monstro desembainhou a espada novamente, com a intenção de atacar Su-ho, que estava perto da parede. Ele era incrivelmente forte e cruel, e estava pronto para destruir qualquer um que ficasse em seu caminho. Assim que o monstro fez o ataque, Su-ho jogou um extintor de incêndio nele, que o monstro cortou ao meio e seu conteúdo encheu toda a sala. A sala inteira estava envolta em uma névoa espessa que se formou após o ataque recente e dificultou a visão. Su-ho, em meio a essa escuridão, sentiu a tensão aumentar e sabia que qualquer movimento que fizesse poderia ser decisivo nessas circunstâncias. Ele decidiu tirar vantagem da situação e fugir da sala enquanto tinha a chance, pois achava que o monstro era forte demais para continuar lutando contra ele. Su-ho pensou que era demais ter um monstro assim. Havia uma razão pela qual seu nível de despertar estava dividido. Ele percebeu que precisava aguentar até que os outros caçadores chegassem. Ele fez o possível para sair do prédio, mas já havia um monstro atrás dele que viu para onde ele estava indo. O monstro estava sorrindo sinistramente. Seus olhos ardiam com uma luz sinistra e maligna. Sua confiança e ódio eram evidentes e todos os seus movimentos irradiavam ameaça. Su-ho percebeu que agora estava enfrentando um perigo ainda maior e que todas as suas ações deveriam ser cuidadosamente calibradas. Ao passar correndo pela janela, o monstro parou de repente e olhou através dela. Ele viu 3 pessoas no telhado que estavam quietas, desavisadas e nem sequer o viram. No telhado estavam 3 garotas assustadas que tinham certeza de que deveriam esperar aqui até que os caçadores chegassem, mas não sabiam se eles viriam para salvá-las. O monstro decidiu mudar de alvo e começou a atacar as 3 garotas que não conseguiam resistir ou escapar dele, e estava prestes a lhes dar um golpe fatal. Su-ho parou e viu que o monstro não o estava mais perseguindo. Viu também que ele havia pulado a janela e percebeu que agora estava atacando outra pessoa. O monstro não conseguiu acertar as meninas com sua espada, que começaram a fugir em pânico, com seus gritos assustados se espalhando por toda a cidade. Su-ho ouviu os gritos e ficou incrivelmente irritado. Ele percebeu que precisava encontrar uma maneira de enfrentar o monstro forte, em vez de fugir. Ele correu e pulou atrás do monstro, pensando que não tinha tempo para esperar pelo caçador, pois o monstro não parava por nada e somente ele poderia salvar as meninas. O monstro não notou Su-ho pulando atrás dele e ficou atordoado quando Su-ho o atacou de repente pelas costas. Su-ho aproveitou o momento para fortalecer sua posição e se preparar para o próximo passo da batalha. Su-ho estava determinado. Ele percebeu que precisava deter esse monstro antes que ele destruísse a maioria das pessoas. Seu ataque só irritou o monstro, que, como se não tivesse sentido o forte golpe, virou-se e o atacou com a espada. Su-ho mal teve tempo de se esquivar do ataque com a espada, sentindo a lâmina passar a centímetros dele. Seus reflexos se sobressaíram e, respirando pesadamente, ele rapidamente avaliou a situação para fazer seu próximo ataque. Ele estava a uma distância segura do monstro, pensando que se o monstro o atingisse uma vez sequer, seria o suficiente para matá-lo. Su-ho olhou ao redor e viu que o monstro havia conseguido destruir algumas das meninas que estavam no telhado da casa, e pensou que tinha que vingá-las. Ele se deu conta de que agora não poderia deixá-lo escapar tranquilamente. Tinha que detê-lo aqui, sem deixar que ele matasse mais pessoas. Su-ho começou a lhe dar uma quantidade enorme de golpes no corpo, na esperança de que isso o atrasasse, e ele pudesse lhe dar um golpe decisivo. Ele continuou a bater no monstro com as mãos nuas, cada vez com mais força, mas o monstro ainda estava de pé. Su-ho percebeu que precisaria de mais força para quebrar esse monstro teimoso. Assim que os golpes de Su-ho começaram a ficar mais lentos, o monstro decidiu aproveitar o momento e o golpeou com uma espada que conseguiu ferir Su-ho. Su-ho estava sentindo uma dor incrível por causa do ferimento, então o monstro decidiu acabar com ele e lhe deu um ataque físico que fez Su-ho voar direto para a parede. O monstro se aproximou dele para dar um golpe decisivo e destruí-lo enquanto ele estava sentado no chão, incapaz de se recuperar. Su-ho viu que seu nível de saúde estava baixo, sentiu que a morte estava próxima,
Não seria capaz de continuar a luta. Pensou que havia perdido essa luta, mas continuou pensando que teve sorte por não ter morrido imediatamente, que o sistema ainda não queria que ele caísse nas mãos do monstro. De repente, o monstro começou a rir maldosamente. Ele percebeu que já tinha sido capaz de derrotar Su-ho, e essa percepção lhe deu ainda mais confiança maligna, tornando-o um oponente ainda mais perigoso. De repente, Su-ho sentiu um formigamento estranho dentro de si. Essa sensação era incomum e parecia penetrá-lo até o âmago. Ele levantou as mãos e pensou que essas novas sensações poderiam estar relacionadas às suas habilidades ou a poderes inesperados que ele ainda não havia percebido completamente. Essas sensações se intensificaram cada vez mais, deixando Su-ho atordoado. Cada sensação de formigamento era como um choque elétrico, tomava conta de sua mente e de seu corpo, causando sentimentos mistos de medo e curiosidade. Su-ho estava imerso nesse estado inexplicável, tentando entender o que estava acontecendo e como isso poderia afetar suas ações futuras na batalha, mas o monstro já estava próximo e o atacou. O sistema o notificou de que seu nível de fadiga estava começando a perder a consciência lentamente. Ele não podia mais se defender e continuar a luta com o monstro. Su-ho pensou que deveria implorar por misericórdia. Quando o monstro se aproximou para destruí-lo, o telhado da casa começou a rachar de repente e, após um momento, foi destruído. Um monstro desconhecido destruiu o telhado. Su-ho não conseguia entender que tipo de criatura era, mas tinha certeza de que ela apareceu a tempo, salvando sua vida. Su-ho e o monstro caíram do telhado. Su-ho não teve forças para parar sua queda e estava se aproximando rapidamente do chão. Ele percebeu que não poderia evitar o impacto. Ele caiu no chão com toda a sua força, socando o chão com ele. O enorme impacto criou rachaduras e derrubou pedaços de terra. O monstro também não conseguiu evitar a queda. Su-ho, imerso na escuridão e na poeira, sentiu sua força se esvair. Já estava sangrando até a morte. Antes de acordar, ele era um homem comum que frequentemente as desenhava, e foi nele que Su-ho pensou no limiar da morte. A formiga confirmou que foi ela quem o salvou. Pediu desculpas por ter chegado tarde demais, mas agora não deixaria que o monstro o destruísse. Olhou para o monstro que havia aleijado Su-ho e o levado à beira da morte, e estava pronta para vingá-lo. Percebeu que o monstro era fraco demais para ele. A formiga estava extremamente irritada com o monstro, pois achava que eram insetos que haviam arruinado a saúde de um homem nobre como Su-ho. Ele foi capaz de destruir facilmente o monstro com um ataque mortal, depois do qual o monstro se despedaçou em pequenos pedaços. Os monstros andavam pelo instituto procurando novas presas para destruir e infectá-las com chamas azuis para que continuassem a criar os mesmos monstros. Um dos monstros viu um homem vivo que estava de pé com um esfregão nas mãos, desavisado, imerso em seus pensamentos e inconsciente da ameaça que se aproximava. Ao ver o monstro, o homem ficou assustado e congelou no local. Seu rosto ficou pálido de horror e ele não conseguia entender quem ou o que era aquilo. Tão monstruoso, o pânico tomou conta dele e ele tentou freneticamente pensar em como se salvar, mas o medo paralisou suas ações. Ele jogou o esfregão no chão e começou a pedir ajuda. Agarrando a cabeça com as mãos, abaixou a cabeça e não viu que o monstro que o atacava havia sido destruído. Bem, naquele momento, todos os monstros foram destruídos em questão de segundos. E houve um grande eco em toda a cidade quando Bear começou a emitir uma onda de energia mágica. Os soldados que estavam por perto não conseguiam entender o que tinha acabado de acontecer porque sentiram algo estranho e muito forte nas proximidades. Mas Bear voltou imediatamente para seu mestre, Sung Su-ho, e lhe disse que eles não se viam há muito tempo. E ele estava muito feliz por ver seu pequeno senhor agora, porque ele se lembrou daqueles anos em que era um garotinho e costumava desenhar guerreiros das sombras em seu quarto. E quando ele olhou para cima e viu o poderoso Bear à sua frente, que segurava em suas mãos o desenho que Sung Su-ho havia feito, e ficou muito surpreso que seu jovem mestre o tivesse desenhado. Ele não conseguiu conter as lágrimas porque ficou muito emocionado com uma criação tão bonita. Agora Sung Su-ho começou a se recuperar e abriu os olhos, mas não conseguia perceber onde estava. Mas assim que abriu totalmente os olhos, viu que estava na cama e coberto com um cobertor. A primeira coisa que ele disse foi "Ant", formiga. Mas o médico que estava ao seu lado não conseguiu entender o que ele havia acabado de dizer. Um pouco mais tarde, ele começou a chamar seu tio e não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas não importava, porque ele apenas perguntou se estava muito machucado.
Ele disse que o mundo era muito cruel e perigoso e que contrataria 2 guarda-costas para ele. Mas Sun Soo-ho lhe disse que ele estava bem. Então, ele começou a assistir à TV e eles mostraram o governo comentando sobre o incidente na Universidade de Artes. O incidente, que afetou muitas pessoas, tornou-se um tópico de discussão quente. A principal causa do incidente foi a descoberta do monstro Misbon, que ataca os caçadores e os transforma em monstros. Embora o incidente tenha ocorrido no centro da cidade, a Associação de Caçadores não conseguiu reagir rapidamente. E quando os caçadores chegaram ao local, viram o caos e a destruição total. Mas o que era ainda mais surpreendente era que todos os monstros haviam sido destruídos. E a única pergunta era quem ou o que os havia destruído. Mas algumas testemunhas começaram a dizer que, de repente, as pessoas que haviam se transformado em monstros apareceram do nada. Sun Soo-ho, assistindo a tudo isso, ele não conseguia perceber que não estava sonhando. Que aquilo era real e que não era apenas um sonho estúpido. E que o desperto se torna mais forte ao aumentar seu nível, porque no momento Sung Soo-ho estava no nível 5. E ele percebeu que devia ser verdade que havia ganhado um pequeno nível e durante uma batalha com um caçador que foi atacado. Mas ele não conseguia entender como havia sobrevivido. Naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia que era porque Bear havia se livrado daqueles parasitas. E assim que ele olhou para o chão, viu uma sombra enorme olhando para ele com seus olhos enormes. E assim que Bear assumiu sua forma de sombra, ele disse que era bom vê-lo novamente depois de todos esses anos como um jovem lorde. E que, como um jovem lorde, quando ele cresceu e se tornou uma pessoa tão maravilhosa, ele não consegue conter seus sentimentos. Mas Sung Soo-ho começou lentamente a juntar as peças das memórias perdidas. E que ela sabe que é a formiga, porque quando criança ele a amava muito. Era uma das criaturas negras que estavam com ele em sua infância. Mas ele não conseguia entender por que só se lembrava disso agora. E Bear disse que o jovem governante havia cruzado a fronteira da medição para encontrá-lo. Ainda assim, Sung Soo-ho não conseguia entender por que ele havia vivido com essas criaturas negras quando criança. Mas agora ele estava se fazendo muitas perguntas. Por enquanto, o que era mais importante eram suas memórias. Ele era maior. Mas Bear respondeu que viajar por uma dimensão requer uma grande quantidade de mana, e saiu grande e intimidador. Mas o sistema de cartões indicava o nível de um soldado. E assim que Bear descobriu que estava no nível de um soldado comum, ficou furioso e não gostou do fato de estar no nível de um soldado comum. Sung Soo-ho imediatamente se levantou e começou a dizer que estava se sentindo melhor e que isso era realmente obra dele, ao que Bear respondeu que era verdade. Não importava como você olhasse, porque ele era um grande curandeiro. E sua missão original era dissipar o selo das sombras, mas parece que ele já o quebrou por vontade própria. De fato, seu jovem governante. Mas Sun Soo-ho não conseguia entender o que esse selo tinha a ver com ele e conosco. Mas Bear começou a explicar que ele podia aceitar que tudo o que ele tinha visto era o que ele realmente tinha vivido e que ele tinha se tornado muito mais forte desde a última vez que lutou com ele. E que o grande Lorde das Sombras Sung Jin-woo havia selado seu poder junto com sua memória porque queria que ele vivesse uma vida comum como seu Lorde. Mas Sun Soo-ho não conseguia acreditar no que ouvia, porque ele era seu pai. Então, ele entrou em contato com seu pai, que havia saído de casa, mas Bear respondeu que não havia saído de casa, mas sim ido para o espaço. Sung Soo-ho não conseguia entender o que era o espaço, mas Bear começou a explicar resumidamente que a sombra Adeca está no espaço agora, lutando contra monstros por este mundo. E seu pai está defendendo o mundo deles com sua própria vida, lutando contra criaturas poderosas. Mas especificamente, ele está lutando contra os poderosos e as tarifas. O Itarime é uma criatura que está tentando dominar o mundo deles enviando seus apóstolos para o morcego, e seu pai e Bear lutaram para encontrá-lo. Mas ele derrotou muitos inimigos no caminho até aqui. E a abertura dos portões na Terra também é um efeito da guerra que ainda está ocorrendo no momento. Mas Sung Soo-ho lhe perguntou o que significa o fato de sua mãe também estar lá fora, pois ela desapareceu no dia em que ele ainda estava com seu pai, e ele pensou que eles estivessem juntos em algum lugar. Quando ouviu isso, Bairi ficou muito irritado porque não conseguia entender. Como é possível que a Madame Hein tenha desaparecido e provavelmente é uma pegadinha do apóstolo? Não há dúvida sobre isso. Sung Soo-ho ouviu isso e perguntou se ele queria dizer que a culpa é toda do Itarim e que seus pais não podem voltar porque o Itarim interferiu em suas vidas. Mas Bear percebeu que o jovem senhor realmente queria conhecer os dois.
Ao que Sung Su-ho respondeu que é claro que ele queria. E agora só há uma maneira de ficar mais forte para salvar sua mãe e conhecer seu pai. Mas Bear disse que, por causa da guerra do Senhor das Trevas, ele não pode voltar para a Terra. Então o jovem senhor precisa se tornar mais forte para encontrar e salvar Hai-in. E agora eles vão usar essa chave para aumentar o nível dele. E nesse momento, apareceu uma janela de notificação que mostrava que ele tinha uma nova missão, o teste da sombra. Ele é o filho do grande poder. Agora todas as suas habilidades inatas estão seladas para lidar com esse grande poder. Ele precisa provar suas qualificações e entrar na masmorra escura e provar suas habilidades. E esse item é a chave para a masmorra escura. Essa chave permitirá que você viaje para a masmorra escura. Ela pode ser usada na sombra do protetor sagrado. Bear disse imediatamente que o jovem mestre deveria inserir essa chave em sua própria sombra. E assim que ele fez isso, portões de sombra começaram a aparecer na frente dele. E nos portões de sombra havia um portal pelo qual ele tinha de passar agora mesmo. Bear lhe disse brevemente para entrar e recuperar seus poderes que pertenciam somente a ele. Mas Sung Su-ho, pensando nisso, não conseguia acreditar que existe o cosmos, a guerra dos deuses, o Senhor das Sombras, e tudo isso não faz sentido. Mas agora tudo o que ele precisa fazer é reunir suas forças e salvar sua mãe e seu pai. Porque se ele puder enfrentá-los quando estiver mais forte, ele decidiu que subiria de nível o máximo que pudesse, apenas para ficar forte o suficiente para lutar. Bear, atrás dele, estava muito animado com esse discurso. Ele começou a se lembrar de quando seu Senhor das Sombras lhe disse para ir até o chão e quebrar o selo de Sung Su-ho. E Bear disse que estava falando sobre o selo do Senhor das Sombras, ao que Song Jin-woo disse que os Itarim também poderiam invadir a Terra. Ele deveria devolver a memória de seu filho ao selo e deixá-lo proteger a Terra. Caso contrário, ele deveria agir a seu critério, dependendo da situação na Terra. Bear finalmente percebeu que, se essa tarefa fosse confiada a ele, ele ficaria ao lado do jovem Lorde e o ajudaria a subir de nível. E naquele momento, Sung Su-ho começou a entrar no portal. E do outro lado do portal, ele começou a sair lentamente. E Bear começou a explicar que essa é a morada dos mortos, onde nenhuma pessoa viva se atreve a entrar sem a permissão do mestre. E essa é a masmorra escura na qual ela é habitada por muitas criaturas. Sung Su-ho percebeu imediatamente que se tratava de uma masmorra de sombras e que se parecia mais com uma cidade em ruínas do que com uma masmorra. Mas, de repente, ele não conseguia entender por que se sentia desconfortável aqui. Mas também parecia muito familiar para ele, como se já tivesse estado aqui antes. Mas, naquele momento, seus pensamentos foram interrompidos pelo sistema de notificação, que começou a mostrar a ele uma janela de status. E dizia que ele havia completado a tarefa de sobreviver na masmorra das sombras, e que um fracote como ele nunca seria reconhecido como um mestre de sua terra. Ele teria que aguentar o tempo alocado e provar sua competência. Sung Su-ho leu o aviso e percebeu que ela havia lhe dado 1 hora. E assim que o julgamento começou, uma criatura apareceu atrás dele. Ela não hesitou nem por um segundo e começou a atacá-lo pelas costas. Mas Song Su-ho percebeu sua presença, girou e chutou a criatura com o pé, fazendo com que o Goblin voasse para o lado. Sung Su-ho percebeu que precisava manter os olhos abertos, pois o Goblin havia surgido do nada. Mas quando olhou com atenção, viu que não era um duende qualquer, mas um duende batedor. Ao que Bear disse que se o batedor estava aqui, havia outros Goblins por perto, e que ele deveria lidar com ele antes de chamar seus companheiros. Su-ho se apressou em agir, mas Bear advertiu seu jovem senhor de que é claro que havia Goblins, mas que ele não deveria ser tão descuidado. Ele imediatamente disse a Su-ho que ele não tinha nome nem cor, e que esse Goblin era várias vezes mais fraco do que ele. Agarrando sua mão, Su-ho começou a apertar sua mão com mais força. E tirando o machado de pedra do Goblin de seu inventário, ele começou a atacar o inimigo. Em questão de segundos, ele destruiu o Goblin com um único golpe. Em seguida, o sistema de notificação começou a mostrar que ele havia destruído o batedor Goblin. Sung Su-ho imediatamente disse a Beru que aqueles que são mais fortes do que ele têm nomes de cores diferentes. Mas naquele momento, os dois juntos começaram a ouvir um som estranho. E assim que se viraram para o local de onde vinha o som, viram um Goblin sentado no telhado chamando seus amigos. O que deixou Sung Su-ho furioso, pois ele percebeu que havia outro batedor. E apenas 1 minuto depois, outros Goblins com nomes amarelos apareceram. Seguindo os outros vieram também os capitães dos Goblins. Ao ver tudo isso, Sung Su-ho começou a perguntar a Bear se ele poderia ajudá-lo.
Ao que ele respondeu que ele mesmo havia dito que estava disposto a lutar, mas que estava muito longe do Overlord, e por isso não podia repor seu poder mágico. Além disso, se ele participar da batalha, a quantidade de pontos de experiência que ele receberá será bastante reduzida. Sung Su-ho percebeu imediatamente que não iria ajudar. Naquele momento, ele começou a usar uma habilidade e decidiu que tentaria fazer isso sozinho. O machado do Goblin que estava atrás dele começou a se elevar no ar. E com isso, o machado de batalha voou em direção ao nosso herói, que no mesmo instante começou a usar a habilidade e a controlá-la no ar, destruindo todos os Goblins em seu caminho. Pois com a ajuda de sua habilidade, que é indicada na janela de status, era como se ele tivesse adquirido uma mão invisível. Mas naquele momento, uma flecha que estava voando em direção ao nosso herói passou perto de sua cabeça. Mas ele levantou a mão a tempo de pegá-la. Ele olhou para cima e viu que a flecha que vinha era de outro Goblin que estava no telhado. E puxando a corda mágica do arco, ele começou a puxar a flecha para trás. Em apenas um segundo, o Goblin arqueiro foi destruído. Bear. Enquanto observava a batalha, ele percebeu que era adaptável. E esse nascimento incomum de um herói de mitos semelhantes à história infantil do Pequeno Lorde. O Pequeno Lorde era livre para usar o poder herdado dos Lordes. No entanto, esse poder foi projetado para destruir tudo e, portanto, prejudicou o mundo pacífico. Mas agora que os apóstolos estão invadindo a Terra novamente, a Vila do Pequeno Senhor está finalmente começando a florescer. E naquele momento, Sung Su-ho pendurou seu nível e percebeu que a força do governante não podia aumentar mais do que 1 quilo. Mas naquele momento, outro Goblin apareceu atrás dele e o atacou pelas costas. Sorrindo maldosamente, o Goblin ficou satisfeito por ter ferido o jovem Senhor das Sombras. Mas naquele momento, um golpe de retaliação entrou em ação e destruiu o Goblin em questão de segundos. Bear percebeu isso e começou a perguntar como ele estava se sentindo. Mas tudo isso foi ofuscado pelo fato de que uma nova criatura apareceu no campo de batalha, emitindo uma enorme energia vermelha. Era o Goblin Centurion mais forte. Sung Su-ho não prestou atenção nele, mas sacou sua arma e lentamente começou a se virar para os Goblins que estavam atacando de todos os lados. Mas ele estava pronto para eles, assumiu uma postura de combate e começou a lutar. Balançando sua lâmina, ele derrubou um Goblin após o outro. Mas então ele atirou a adaga que estava segurando diretamente no Goblin Centurion. E com uma velocidade incrível, a lâmina atingiu seu alvo. Sung Su-ho começou a perceber que se sentia mais vivo do que quando sua força havia diminuído. E agora ele estava pronto para lutar com toda a força que tinha no momento. E enquanto lutava, o Hyung Point e o Ohen Point foram caindo lentamente. Ele lutou com todas as suas forças e tinha certeza de que poderia vencê-lo e aguentar por 4 horas. Porque essa era a única boa chance que ele tinha de subir de nível contra adversários difíceis. E apenas alguns minutos depois, o sistema de notificação mostrou que ele havia aprendido a habilidade Resiliência e seu nível havia aumentado. Logo depois disso, ele conseguiu derrotar todos os Goblins que estavam em seu caminho. Mas o sistema de notificação também dizia que ele tinha minutos para concluir a missão. Bear disse que estava indo muito bem e que não tinha dúvidas de que passaria no desafio. O sistema de notificação também dizia que ele havia recebido uma recompensa por concluir o desafio. E a recompensa era uma pedra rúnica que, se ele a usasse, receberia a habilidade de extração de sombras. Bear ficou muito feliz porque o jovem Lorde estaria extraindo sombras. Sung Su-ho também notou que durante a batalha, ele também recebeu a habilidade de resiliência, o que significa que, após o despertar, ele recebe as habilidades e o sistema de aumento de nível. BR explicou que seu sistema de nivelamento é uma versão melhorada do sistema que o Lorde usava no passado e que, além disso, é um meio para que ele cresça de forma constante. E ele pensou que não tinha sido despertado, mas acabou se tornando um poderoso Lorde das Sombras, e que ele conseguiu a pedra rúnica para poder quebrá-la e absorvê-la de mim. E assim que ele quebrou a pedra rúnica, o sistema de notificação disse que ele havia aprendido a habilidade de extração de sombras. Essa habilidade transforma o corpo morto de um monstro em um soldado como ele, e esse é o poder que faz o atual Senhor das Sombras, Song Jin-woo, existir. É como um necromante, mas para ser ele precisa caçar. Portanto, ele só pode controlar aqueles que são mais fracos do que ele. E ele ouviu dizer que a habilidade de invocação não é muito popular entre os caçadores. Mas assim que ele quis extrair uma sombra, o sistema de notificação solicitou que ele nomeasse o comando para a habilidade de extração de sombra. Su-ho
percebeu que precisava de um comando especial para extraí-la. Bear começou a sugerir que o comando deveria ser algo intuitivo e fácil de entender. Mas depois de pensar um pouco, Sung Soo-ho usou a mesma frase que seu pai havia usado: levante-se. E assim que ele deu o comando, a sombra começou a se reunir e a se levantar. E então Sung Soo-ho viu uma pequena mão verde aparecer na parede. E assim que os preparativos foram concluídos, ele viu os goblins das sombras de primeiro nível aparecerem. Ele não conseguia acreditar em seus próprios olhos que essa era a extração, e que não era uma habilidade tão ruim quanto o esperado. Inicialmente, os soldados que faziam apenas a extração de sombras eram um pouco mais fracos do que quando estavam vivos e tinham uma estatura menor. Mas também o sistema de notificação mostrava que eles desapareceriam depois de 24 horas. Mas Bear ficou surpreso por não ter a habilidade. O poder da sombra afeta a inteligência e o nível. Além disso, seria uma habilidade muito útil no futuro. É uma habilidade incrivelmente boa. Sung Soo-ho percebeu isso e disse para ele não ficar chateado. Mas agora ele se deu conta de que não comia há um dia e seu estômago começou a roncar. Ele começou a perguntar a Bear como poderia sair daqui e ele disse que, com a chave da masmorra das sombras, ele poderia sair a qualquer momento. Então eles decidiram que iriam comer. Pouco tempo depois, Sung Soo-ho estava sentado em sua tenda hospitalar, saboreando sua refeição. Ele também não tinha ideia de que a comida do hospital era tão deliciosa. Bear, observando-o, disse que seu pequeno Overlord lhe explicaria o que ele precisaria fazer em seguida, e que eles teriam apenas 3 tarefas. A primeira é proteger a Terra dos demônios do espaço sideral, ao que Sung Soo-ho sugeriu que eles entrassem na masmorra e capturassem criaturas demoníacas. Bear também confirmou que, à medida que eles caçarem as criaturas, seus níveis aumentarão, e quanto mais fortes eles forem, mais segura será a Terra. A terceira tarefa é encontrar a mãe desaparecida e há alguma maneira de descobrir onde ela está? Perguntou Sung Soo-ho, mas Bear disse que se eles continuarem a caçar essas criaturas, talvez consigam encontrar alguma pista, e por fim, precisarão ir para a masmorra. E a terceira tarefa final é a mais importante. Bear precisa recuperar sua força porque não gosta dos soldados comuns e quer mostrar a ele todo o seu poder inimigo. Mas Soo-ho começou a perguntar o que ele deveria fazer para recuperar sua força, ao que Bear respondeu que poderia absorver parte do conhecimento e dos itens mágicos. Mas como ele não pode obter poder mágico, não há mais nada que ele possa fazer. De qualquer forma, ele pode comer algo mágico. Então Sung Soo-ho decidiu que tinha que ir para a masmorra de qualquer forma. Mas para entrar no calabouço, a Associação de Caçadores determinará o nível de habilidade mágica. E para determinar o nível de habilidade mágica, ele é um homem desperto que está aumentando seu nível. E agora ele tem que verificar qual é o grau que está recebendo, porque seria ótimo se fosse o grau S. Mas no dia seguinte, quando ele chegou à Associação de Caçadores, a garota disse que o nível de sua habilidade mágica, e agora ele é o caçador mais fraco a receber a classificação E. Pouco tempo depois, ele deixou a Associação de Caçadores e decidiu que precisava pensar em algo para entrar na masmorra. BR começou a dizer que tinha ouvido falar que o nível de um caçador é determinado pela quantidade de poder mágico e que o pequeno Lorde que ele estava focando em aumentar o desempenho físico certamente se mostraria inferior à habilidade. Mas Sung Soo-ho disse que ele não deveria ser consolado, é mais frustrante. E os poderes das sombras estão avaliando o nível de sua capacidade de defender a Terra tão cedo, mas ele ainda precisa aumentar seu nível. Ele ouviu dizer que caçadores desse nível não podem simplesmente se juntar à equipe, portanto, entrar na masmorra será um problema. Mas há uma maneira que ele vai verificar agora mesmo, porque a equipe de captura que luta na masmorra, e depois há a equipe de coleta que leva o corpo das criaturas, e depois há a equipe de extração, que é a equipe de extração, e assim ele pode entrar na masmorra. Com exceção da equipe de captura, os caçadores de nível E podem entrar na masmorra mesmo com nível E. Um pouco mais tarde, na masmorra, os trabalhadores começaram a carregar cristais mágicos e a trazê-los para fora. Sung Soo-ho, que estava perto dos cristais mágicos, começou a coçar a cabeça porque não conseguia imaginar que fosse um trabalho tão difícil. Ele se virou e começou a dizer a outro caçador que estava ao seu lado que estava grato por conhecê-lo, pois não conhecia ninguém além dele. Esse cara é assistente de professor e está no departamento de arte da Universidade da Coreia, além de ser um E-Rank autodespertado. E que ele tinha sorte de tê-lo por perto porque ele podia trabalhar na masmorra. Mas, de repente, o cara perguntou a Sung Soo-ho,
Ou melhor, pediu desculpas a ele por ter lhe causado problemas na universidade. Como não havia outras pessoas despertas lá, exceto ele se assustou e fugiu. Sang-Soo-Ho lembrou-se dessa situação quando lhe disseram que ele era uma pessoa desperta e que deveria fazer alguma coisa, ao que ele respondeu que tinha uma classificação E. Agora ele está se desculpando por não ter feito nada na época. Mas Soo-Ho lhe disse para levantar a cabeça, porque ele também é um homem desperto de classificação E. E a associação diz que os caçadores de nível E devem fugir o mais rápido que puderem quando encontrarem uma criatura demoníaca. Mas aquele cara ficou surpreso com o fato de Sung-Soo-Ho também ser de nível E, ao que Sung-Soo-Ho respondeu que suas pontuações de habilidade mágica são iguais. Mas o rapaz não acreditou que isso fosse verdade porque, quando estava fugindo, viu Sung-Soo-Ho lutando contra o demônio. Ele viu Sung-Soo-Ho lutando contra uma criatura demoníaca no telhado. Mas agora ele não conseguia perceber se isso era verdade e se ele estava errado. E se a classificação dele subiu depois que a criatura atacou, então ele é muito legal. Mas naquele momento, Bear apareceu ao lado daquele cara e começou a dizer que o pequeno senhor é legal. Mas o cara se virou para ver de quem era a voz e assim que viu o soldado das sombras, ele imediatamente correu para o lado e começou a gritar que havia uma criatura demoníaca aqui. Song-Soo-Ho não entendeu por que ele saiu das sombras. Mas o soldado das sombras respondeu que o pequeno senhor estava agora no nível de uma fraca larva de formiga, e, portanto, seria mais seguro para ele ficar perto dele e protegê-lo. O homem começou a se levantar e perguntou se ele havia despertado como um caçador invocado, ao que Song-Soo-Ho respondeu que parecia ser isso. E há muitos caçadores que não têm nenhuma habilidade, mas ele teve sorte. Mas esse cara tinha uma habilidade, o que fez Soo-Ho brincar dizendo que era por isso que ele estava fugindo dos monstros tão rápido. Mas assim que ele falou, o cara se sentou e ficou nervoso. Soo-Ho disse que era só uma piada. Então ele se virou e começou a dizer a Soo-Ho que finalmente havia acabado com ele. Sang-Soo-Ho começou a olhar para dentro da caverna e percebeu que era a primeira vez que ele estava em uma masmorra que não fosse uma masmorra das sombras. E agora ele está enfrentando um time do arrebatamento que vai atrás de criaturas demoníacas. E essa equipe de arrebatamento está olhando para o que parece ser uma masmorra vazia, e a julgar pelo fato de que eles só encontraram lobos demoníacos. Mas a pele de lobo vale muito dinheiro, então eles precisam coletar esse material também. Mas às vezes também há grupos de pedras mágicas, portanto, não há mais nada a fazer a não ser continuar procurando. Não fique frustrado, apenas atravesse a masmorra até o fim para descobrir. Mas naquele momento, um cara apareceu e começou a dizer ao capitão que havia algo aqui. E assim que entraram, viram uma sala enorme que brilhava intensamente. Eles não conseguiam descobrir o que eram as ruínas, e talvez devessem sair e pedir reforços. Eles não conseguiram reconhecer nenhuma criatura demoníaca, mas não conseguiam entender por que havia tal estrutura. Mas nenhum monstro, e agora decidiram descobrir. Naquele momento, eles viram uma arma estranha na frente deles e ninguém conseguia entender o que era. Seria o tesouro escondido aqui em vez do chefe? Os caras não conseguiam entender porque nem imaginavam que poderia haver uma arma presa no chão. Muito legal. Então os rapazes decidiram experimentar, mas um deles disse que teriam que testá-la para ter certeza, mas parece ser uma ótima arma. Mas o outro cara disse para terem cuidado, pois esse tesouro pode ter armadilhas. O capitão se aproximou da bola e disse que a levaria e não sairia mais. Quando ele tocou a espada, ela começou a brilhar, e o capitão disse que mesmo que ele tivesse uma patente, poderia superá-la. Mas naquele momento houve um clarão de luz que brilhou por todo o espaço da masmorra. E o capitão não conseguia entender o que era, pois viu um lugar totalmente diferente daquele onde estava agora. O outro cara que estava ao lado dele disse que não parecia haver nenhuma armadilha. Mas o capitão deve ter cuidado com a espada, pois eles não sabem o que ela é. Mas foi aí que o capitão brandiu a espada e destruiu seu imediato. Os outros caçadores não conseguiam entender o que ele tinha acabado de fazer. Mas o capitão começou a se transformar em uma criatura estranha e disse que quem ousou pegar a espada é o Lord of the Fang. E que agora ele deveria destruir todos aqueles que haviam invadido o domínio do Lord Fang. Assim, o capitão começou a destruir um Hunter após o outro. Mas na outra masmorra, os trabalhadores não conseguiam perceber que tinham acabado de ser fechados. Sang-Soo-Ho começou a mostrar ao seu companheiro que ele tinha a habilidade de invocar goblins. O cara começou a dizer que tinha ouvido falar que essas habilidades só convocavam uma ou duas criaturas e que ele tinha convocado 3. Ele disse que o poder do cara era definitivamente anormal, mas que não conseguia entender por que ele tinha uma classificação tão baixa.
Você só pode invocar 3, e precisa de um corpo para usar a extração de sombra, o que é inconveniente. Mas você pode simplesmente pegar corpos de goblins na masmorra e usá-los como mão de obra gratuita. Song Soo-ho só agora percebeu que a extração de sombras é uma habilidade muito boa. Um caçador com uma classificação baixa é classificado pela Associação de Caçadores e não pode entrar na masmorra sozinho. Desde que ele começou a dividir a classificação do caçador, muito tempo se passou e mais erros foram cometidos pela máquina de medição. Portanto, quando ele subir de nível, talvez sua classificação seja medida novamente. E Sung Soo-ho também começou a dizer ao Taker que, se ele se lembrar da terceira missão, eles podem fazê-la aqui, porque ele disse que ele se regenera se comer algo mágico. Eu lhe direi quantos cristais mágicos esses cristais contêm poderes mágicos. E que isso não ajuda com o saque de qualquer forma. Então por que não faço isso agora? Song Soo-ho de repente perguntou ao Bar. O Overlord apareceu aqui? Talvez algo do pai dele. Mas o Bar respondeu que não era assim. Seu pai não era o único Overlord. Se fosse o pai dele, sua aldeia seria reconstruída em 1 segundo. Mas essa criatura e esse cheiro eram completamente diferentes, e agora eles precisavam ser cautelosos. Os outros escavadores que estavam nessa masmorra não conseguiam entender o que era aquele barulho vindo da caverna. Assim que se voltaram para ela, perceberam que todo aquele barulho vinha da caverna bem na frente deles. E então eles se perguntaram se tinham alguma direção para onde a equipe de captura estava indo. Mas, nesse momento, começaram a olhar mais de perto e notaram que uma criatura estranha havia começado a sair da caverna. Ao se aproximarem, os escavadores perceberam que não se tratava de um ser humano, e essa criatura demoníaca, mas eles não conseguiam entender de onde ela vinha, porque os caçadores haviam entrado na caverna recentemente. No mesmo instante, eles começaram a se virar e a correr com todas as forças em direção à saída para escapar. Mas um dos trabalhadores começou a acenar para a criatura demoníaca em pânico, e apesar de estar dominado pelo pânico, continuou desesperadamente a brandir sua picareta. Mas o cão demoníaco se aproximou e agarrou a picareta com sua boca enorme. O mineiro, olhando para a picareta destruída, não conseguia entender como esse monstro conseguiu destruí-la em questão de segundos. Naquele momento ele percebeu que estava prestes a ser morto e, com um grito desesperado, começou a pedir ajuda a AOS e outros caçadores. No momento em que o monstro estava prestes a atacar o trabalhador, ele deu um pulo para trás, quando Song Soo-ho interveio, correu de algum lugar e bateu na cabeça do cão-demônio, com toda a força. Ao mesmo tempo, Song Soo-ho gritou para seu companheiro que ele ganharia tempo e que eles deveriam sair dali. Desesperado, seu companheiro começou a fugir com todas as suas pernas e, por fim, disse apenas que estava grato a ele. Song Soo-ho, por sua vez, começou a olhar para os cães demoníacos e percebeu que seus nomes estavam destacados em laranja. Isso significava que ele não estava no mesmo nível dos queimadores de névoa daquela universidade feminina na Coreia, mas agora ele percebeu que poderia lidar com ele sozinho muito bem. Afinal, ele já havia aumentado seu nível e agora estava muito mais forte do que antes. Mas, de repente, ele se irritou e começou a dizer que estava ordenando que ele corresse para fora. Afinal, ele não precisava ajudar sempre que quisesse, mas seu companheiro respondeu com uma voz desesperada que ele estava sozinho e que faria o possível para ajudá-lo. Song Soo-ho, por outro lado, virou a cabeça e pediu que ele intercedesse se estivesse em perigo. Mas ele ainda deixaria 3 goblins para protegê-lo, por precaução. E agora ele pegou seu inventário e começou a selecionar as armas que usaria para lutar contra os cães demoníacos. Afinal, essa era a arma de Goblin que ele havia conseguido no Calabouço das Sombras, e no momento ela seria melhor do que uma picareta. Seu companheiro não entendia, ele poderia mesmo invocar armas, e de onde ele tirava essas habilidades? Sem pensar muito, nosso herói, com toda a sua força, começou a correr em direção aos cães demoníacos. Nem mesmo um momento depois, o sistema de notificação mostrou a Song Soo-ho que ele havia derrotado o Guaxinim Dente de Aço. Os companheiros que ficaram para trás apenas olharam e se alegraram com o fato de seu jovem senhor ser tão forte. Mas Song Soo-ho estendeu a mão para trás e começou a comandar o cão demoníaco para que sua sombra se erguesse. Os 3 goblins e seu companheiro ficaram horrorizados quando ele conseguiu invocar o cão demoníaco. E assim que o cão demoníaco foi convocado, ele imediatamente começou a atacar os outros cães demoníacos, ajudando assim Song Soo-ho. Bear, que estava observando seu pequeno senhor, ficou feliz por ele já estar se acostumando a lutar usando o poder das sombras.
Mas nosso herói percebeu que recuperar e convocar sombras não desperdiçava sua mana. Se ele pudesse invocar mais criaturas à medida que seu poder mágico crescesse, ele teria uma região inteira. Depois de destruir o cão-demônio, ele decidiu imediatamente invocá-lo. O Goblin, que estava ao lado do parceiro do nosso herói, observou com o mesmo espanto que ele convocava outro cão-demônio. Nesse momento, o sistema de notificação mostrou mais uma vez que ele conseguiu derrotar o Ricandente de Aço e ganhou um novo nível. Mas depois disso, Song Su-ho começou a invocar outro lobo e, dessa vez, era o último que ele havia derrotado. Nesse momento, seu companheiro começou a perguntar a Song Su-ho: "O que é isso? Afinal, essa claramente não é uma habilidade de nível E. Como ele poderia ser capaz de ressuscitar seres demoníacos?" Song Su-ho hesitou de repente, pois começou a perceber que havia perdido a paciência dessa vez e precisava pensar rapidamente em uma maneira de se livrar disso. Ao se virar, ele disse que era basicamente a classificação E, mas seu companheiro não conseguia entender. Song Su-ho havia se registrado intencionalmente com uma classificação falsa? De repente, Song Su-ho se virou para a caverna de onde saíram as criaturas demoníacas e percebeu que ainda lhe restava uma tarefa e um inimigo. Mas ele não conseguia descobrir qual era esse inimigo, pois já havia destruído todos os raios. Ao longe, ele começou a ver uma estranha silhueta de um homem e não conseguiu perceber se era seu último inimigo, mas parecia que era uma pessoa da equipe de captura. De repente, o companheiro de Song Su-ho começou a se aproximar daquele caçador e perguntou: "Será que ele realmente sobreviveu? Afinal, eles haviam sido atacados por criaturas demoníacas e quase morreram." Naquele momento, a expressão no rosto do caçador mudou, e os rapazes perceberam que agora... E assim que o caçador, Song Su-ho, afastou seu companheiro no mesmo instante, porque bem na frente de seu rosto voou uma espada que quebrou seus óculos. Assim que a enorme espada atingiu o chão, Song Su-ho conseguiu puxar seu companheiro para o lado. Com medo, Song Su-ho imediatamente começou a ordenar que seus lobos atacassem o caçador. Sem pensar duas vezes, os lobos de todos os lados começaram a atacar o caçador para destruí-lo. Ao mesmo tempo, Song Su-ho começou a puxar sua companheira para longe e disse que ele não teve sorte dessa vez, pois mais uma vez havia capturado uma criatura demoníaca que havia perdido a cabeça. E para piorar a situação, a cor de seu nome havia se tornado vermelha, o que significava que ele era um oponente muito forte. Afinal, quanto mais vermelha a cor, mais perigosa é a criatura, e na Universidade Feminina da Coreia, ele sentiu na pele como as criaturas de nível vermelho eram fortes. Portanto, a coisa mais sensata a fazer seria pegar sua companheira e fugir para o mais longe possível desse lugar. Assim que saíram da área onde estava o caçador, nosso herói começou a perguntar a Bear o que ele queria dizer quando falou que podia sentir o Overlord. Bear respondeu que o caçador carrega sua energia, mas não chega nem perto do poder do Overlord. No entanto, mesmo assim, ele ainda não é igual a ele. Song Su-ho respondeu que ele entende tudo agora. Por enquanto, ele precisava abrir seu inventário e elaborar um plano, mas Bear não conseguia entender. O pequeno senhor realmente queria lutar? Song Su-ho respondeu imediatamente que o sistema dizia que isso era, de certa forma, um mecanismo de segurança para garantir seu crescimento, o que significava que, como ele havia recebido essa tarefa, tinha uma chance de vencer. Além disso, se ele quisesse conhecer seus pais, precisaria se fortalecer o quanto antes. E para ficar mais forte, ele precisa destruir esse monstro e aumentar seu nível. Depois de espalhar todas as armas que tinha em seu inventário, ele decidiu que derrotaria o inimigo agora e poderia aumentar seu nível. Bear olhou para Song Su-ho e ficou muito emocionado com suas palavras. Bear, por sua vez, começou a dizer que enfrenta provações com as quais não consegue lidar repetidas vezes e que nunca evita batalhas. E que com esse caráter fraco vem o caráter de um lorde. E quando o caçador começou a se aproximar de Song Su-ho, Bear disse que o corpo daquela coisa que havia se apossado do caçador era uma espada. Se ele conseguisse arrancar a espada do portador, este não conseguiria mais se mover. Nesse momento, o caçador começou a se aproximar de Song Su-ho pouco a pouco. Mas nesse momento, os lobos das sombras começaram a cercá-lo e a atacá-lo por todos os lados. Assim que um dos lobos conseguiu agarrar a espada do caçador, nosso herói percebeu que aquele caçador estava de fato acordado novamente depois de usar magia. Bear acrescentou que os soldados das sombras são essencialmente imortais. Se houver magia, eles podem se regenerar pelo tempo que quiserem.
Song Su-ho percebeu naquele momento que o poder dos soldados das sombras era a chave para a superioridade sobre qualquer inimigo. Mas naquele momento, ele viu que o caçador havia destruído facilmente seu lobo das sombras com um único golpe de espada. Bear acrescentou que o caçador destruía as sombras com tanta facilidade porque sua magia ainda era fraca. De repente, o caçador se voltou para Song Su-ho, dizendo como uma pessoa humilde como ele poderia usar o poder de um senhor das sombras. Song Su-ho ficou surpreso com o fato de o caçador poder falar, mas Bear entrou na conversa e começou a gritar com o caçador como ele se atrevia a chamar um lorde da linhagem dos Lordes das Sombras de Marginal. O caçador não gostou disso e respondeu que não havia pensado em encontrar o clã do Lorde das Sombras novamente. Sem pensar muito, o caçador começou a gritar que Song Su-ho era inimigo do Lorde das Presas. Sem pensar muito, Song Su-ho começou a levantar sua arma e disse que agora começaria a testar seu nível. Com toda a velocidade, ele começou a atirar sua arma, destruindo os goblins e apontando-a diretamente para o caçador. Mas o caçador começou a desviar facilmente todos os seus ataques. E então Song Su-ho percebeu que, como esperado pelo nome vermelho, o caçador foi facilmente repelido. Depois de espalhar suas armas por toda a área, Song Su-ho decidiu que agiria de forma diferente. Sem pensar muito, ele esticou o braço e decidiu que iria apenas pegar a quantidade agora. Bear, que estava atrás dele, percebeu que essa era a força do governante que ele vinha usando desde que era criança. Enquanto continuava a atacar, Song Su-ho se certificou de que todos os seus ataques fossem facilmente repelidos por aquele caçador vermelho. Assim que ele se aproximou, o caçador atacou mais algumas vezes e quebrou a arma que ele estava segurando. Ao olhar para o caçador, Song Su-ho viu um olhar intimidador dirigido diretamente a ele. Esquivando-se de todos os ataques do caçador, Song Su-ho percebeu que parecia impossível revidar. Se esse caçador o atingisse uma vez, ele estaria acabado. Se ele ficasse parado no tempo, suas chances de vencer acabariam. Mas de repente, o caçador começou a gritar. Você realmente vai evitar a batalha desse jeito? Neste momento, você parece um covarde se escondendo atrás do Senhor das Sombras e dos Soldados das Sombras. Mas Song Su-ho começou a sorrir e respondeu ao caçador. Afetar seus pais é uma violação das regras. E você não tem confiança para se aproximar, mesmo que provoque dessa forma. Pensando naquela conversa com Bear, se o selo dele está errado, por que ele não recupera a capacidade de escalar a torre? Mas Bear respondeu que seus poderes haviam sido selados quando ele ainda era jovem, e podia-se dizer que ele havia recuperado a habilidade daquelas sombras. Se ele tivesse esses poderes, poderia rivalizar com Itarim. No entanto, este lugar não é um sonho ou realidade. É um teste para ver se ele consegue lidar com os poderes. A força física estava destinada a desaparecer, quer o teste fosse bem-sucedido ou não. Então é verdade, é apenas um jogo. A experiência de estar na torre não foi sem sentido. Song Su-ho lembrou que ele se lembrava exatamente e claramente das sensações que sentiu quando passou pela Torre das Provações. E pelo menos se ele tivesse algo como uma luva de ferro como naquela época. Song Su-ho se lembrou das palavras de Bear. Os soldados das sombras são essencialmente imortais. Se houver magia, eles podem se regenerar pelo tempo que quiserem. E se você pensar assim, Bear também pode mudar de forma à vontade. Nesse caso, ele agora pode criar novos planos para dominar esse caçador. Quando os preparativos terminaram, ele começou a convocar seus cães sombra novamente. Mas o caçador vermelho continuou a atacar e gritou. Song Su-ho, você realmente está fazendo isso de novo? Você não aprendeu que não funciona mandar esses cães sombra sem sentido para mim? Neste momento, vou apenas cortá-lo até o ponto em que seus soldados das sombras possam se aproximar de mim. Mas nesse momento, algo estranho começou a acontecer no campo de batalha. Song Su-ho começou a extrair sombras e as transformou em matéria que envolveu suas mãos. Nesse momento, o caçador vermelho fez um ataque decisivo, causando uma enorme explosão após o ataque. Mas quando abaixou a cabeça, o caçador vermelho não percebeu o que tinha acabado de acontecer, pois seu ataque foi simplesmente bloqueado. Assim que baixou o olhar, ele viu Song Su-ho bloqueando seu ataque e disse: Haikan Steel Fang está fazendo jus ao seu nome. Agora mesmo, o sistema de notificação mostrou que eu consegui extrair a forma de transformação da luva de ferro. Song Su-ho percebeu imediatamente que, com essa habilidade, ele seria capaz de se aproximar e lidar facilmente com esse caçador. Assim que eles começaram a trocar golpes, toda a atmosfera da masmorra mudou. Bear, que estava observando por trás, não conseguia acreditar em seus olhos.
Song Su-ho era capaz de usar as armas dos soldados das sombras. Um Lorde das Sombras de nível muito superior está em um estado de maestria e pode manipular todas as sombras à vontade. Como uma lagarta que acabara de descobrir o poder das sombras, como ele foi capaz de descobrir o próximo estágio do poder das sombras que ninguém havia lhe contado? O domínio marcial que Song Su-ho acabara de mostrar era muito impressionante. Esse poder dominante que Song Su-ho havia dominado sem qualquer apoio ou dicas era incrível. O mais importante foi a maneira como ele usou o poder da sombra. Bear percebeu que Song Su-ho o havia dominado completamente. Nesse momento, Song Su-ho jogou o caçador vermelho direto na parede mais próxima com toda a sua força, causando uma enorme explosão. Mas isso não foi suficiente. O caçador vermelho de repente pulou de seu assento e começou a gritar bem alto. Tudo isso não foi suficiente, pois a arma que Song Su-ho começou a levantar voou direto para o caçador vermelho. Bear percebeu imediatamente que seu pequeno senhor havia se tornado muito mais forte do que antes. Neste momento, ele percebeu que Song Su-ho era um verdadeiro prodígio. Assim que conseguiu derrotar o Caçador Vermelho disse que, com seu nome vermelho, ele achava que não seria derrotado, mas estava tudo acabado. Bear acrescentou imediatamente que não duvidou de sua vitória, nem por um momento. Levantando a mão, Song Su-ho percebeu que havia se acostumado a uma nova técnica de combate durante essa luta. Ele decidiu dar uma olhada em seus prêmios e o sistema de notificação os mostrou imediatamente. O sistema de notificação perguntou se ele queria uma recompensa de missão, ao que Song Su-ho respondeu que estava disposto a aceitar. O sistema de notificação começou a mostrar as recompensas da missão. A primeira recompensa era a pedra rúnica Storm Strike. E a segunda habilidade que ele havia aprendido era Storm Strike. Nesse momento, a aura que envolvia Song Su-ho começou a brilhar em azul intenso, e ele percebeu que a habilidade era a recompensa mais cobiçada, e instintivamente já sabia como usá-la. Ele decidiu testá-la em ação enquanto tinha tempo e prática. Ele voltou sua atenção para a arma que estava a seus pés. A voz continuava dizendo ao caçador vermelho que tudo aquilo era nojento e como ele poderia perder. Afinal, isso era apenas a ganância humana sem limites. Quando Song Su-ho levantasse sua espada, ela o devoraria completamente. Assim que Song Su-ho levantou a espada, o sistema de notificação mostrou que ele havia adquirido um novo item, o Haikan Fang. Song Su-ho notou imediatamente que essa espada parecia muito melhor do que a espada de Goblin, que ele havia obtido na primeira masmorra quando estava treinando e subindo de nível. Mas a voz de dentro da espada continuou a ponderar que havia realmente uma pessoa que herdara a presa e não estava sob seu controle. Quando todos os preparativos foram concluídos, Song Su-ho começou a praticar com sua nova arma em diferentes direções. Destruindo todas as rochas que estavam por perto, ele começou a usar sua habilidade Storm Strike. O grande consumo de mana em um único golpe poderia ser um problema, mas ele gostava do efeito. Song Su-ho havia dito a Beru que a reação à extração de sombras era completamente diferente, e o poder das sombras era 1000, se não dezenas de milhares de vezes mais forte. Assim que Song Su-ho balançou a espada pela última vez, ele notou que seu companheiro começou a recobrar os sentidos. Caminhando até ele, perguntou se estava tudo bem, mas seu companheiro não conseguia entender o que havia acontecido. Abrindo bem os olhos, ele viu o caçador vermelho deitado ao seu lado. Song Su-ho disse que não podia explicar tudo em poucas palavras e que eles conversariam lá fora. Um pouco mais tarde, todos os caçadores e trabalhadores começaram a sair do portal. Sentado em um banco, o companheiro de Song Su-ho começou a lhe perguntar o que ele iria fazer. Ele respondeu que iria verificar se ainda havia sobreviventes na masmorra. Assim que Song Su-ho entrou na masmorra, seu companheiro não conseguiu entender. Esse cara realmente despertou com a habilidade de invocação? Em uma situação tão insignificante, ele não conseguia entender quando Song Su-ho havia se tornado tão forte. Embora neste momento, isso não importasse mais. Ao ver todos os sobreviventes ligando para seus parentes para dizer que estavam bem, a maioria deles não conseguia entender o que havia acontecido dentro da masmorra. O homem sentado no banco percebeu que o que importava era que todas essas pessoas estavam vivas por causa de Song Su-ho. Enquanto isso, nosso herói dentro da masmorra começou a destruir todos os cães demônios de ferro. Depois de destruir alguns deles, ele disse a Bear que ainda havia muitos outros monstros lobos lá dentro. Bear respondeu que todos eles contavam como experiência e que não se deveria perdê-los. Song Su-ho se virou
e começou a se perguntar por que o poder de ataque dessa espada havia caído drasticamente. Mas a voz dentro da espada disse que provavelmente era porque ela estava ajudando um descendente do Senhor das Sombras. Bear começou a explicar para a voz dentro da espada que mostrar força contra os mais fracos do que ele era um ato patético. A voz respondeu que ele já tinha visto um caçador perseguir uma presa mais fraca do que ele. Mesmo assim, Bear acrescentou que o jovem Lorde o havia derrotado, embora fosse muitas vezes mais forte. Song Su-ho se virou e não percebeu que agora estava vendo um besouro falante e uma espada falante, e ainda não conseguia se acostumar com isso. Um pouco mais tarde, ele ainda chegou ao local de onde a espada foi retirada. Depois de examinar tudo, ele viu que todos os caçadores que estavam lá haviam sido destruídos. De repente, a espada começou a falar. Todos que entraram aqui serão destruídos. Minha missão é proteger o santuário do Lord Fang. Mas Song Su-ho pegou a espada e com toda a sua força enfiou-a no mesmo lugar de onde foi retirada. Ao se virar, ele começou a olhar para o caçador destruído, mas o sistema de notificação imediatamente mostrou que o alvo para liberar a sombra estava presente, e perguntou se ele desejava extrair a sombra. Song Su-ho imediatamente começou a perguntar a Bear se era possível usar a liberação de sombra em humanos, ao que Bear imediatamente respondeu que, se fosse um corpo destruído, qualquer criatura poderia se tornar um soldado das sombras. Mas Song Su-ho, sem pensar muito, pegou os caçadores destruídos e começou a carregá-los em direção à saída da masmorra. Bear não conseguia entender se ele não ia usar a liberação das sombras. Song Su-ho se virou e disse apenas que forçar alguém a lutar após a morte era mais como uma punição. Bear ficou muito surpreso com essas palavras, pois não podia sequer imaginar que o jovem Lorde não subjugaria os aniquilados. Nesse momento, Song Su-ho começou a perguntar a Bear se era verdade que aquele era o santuário do Lorde. Bear respondeu que era verdade. Song Su-ho continuou dizendo que seu pai e o senhor que ele destruiu estavam de alguma forma relacionados a Os Itarim. Bear explicou que os Itarim são os inimigos não Nesh de seu soberano, e que esse soberano é um inimigo do passado. Há 9 monarcas, incluindo seu senhor, seu pai, Song Jin-woo, o monarca dos mortos, o senhor das sombras, o protetor de todo o planeta, já o salvou mais de uma vez. Em seguida, vem o rei dos animais, o senhor das presas, que é tão poderoso quanto os outros monarcas. Em seguida vem o rei dos insetos, o senhor da praga, o rei Yon, o senhor da força, o rei dos demônios, o senhor da névoa pálida. Também está presente o rei dos gigantes, o senhor dos começos, mas ele nunca o conheceu pessoalmente. Depois, há o rei dos bonecos de neve, o senhor da neve, o rei dos mortos, o senhor do mundo espiritual. E, finalmente, o último rei dos gigantes, o senhor da destruição e o senhor dos dragões. Todos os 9 reis têm poder além da compreensão, mas 8 deles morreram tentando atacar a terra. E é isso mesmo, o senhor das sombras é seu mestre, aquele que destruiu o senhor das presas. Nesse momento, a espada começou a falar. Se minha força estivesse no nível adequado, eu teria despedaçado o descendente de sangue do Senhor das Sombras e o jogado para ser comido pelos lobos. Song Su-ho respondeu que não era que ele não entendesse seus desejos, mas seu pai havia derrotado os outros reis apenas para proteger a terra. Ele também estava apenas tentando proteger este lugar dos invasores? Não importa de que lado você esteja, eles estão tentando proteger o que lhes interessa. E tudo com o que ele se importa é que ele só quer lutar com ele por causa de um vínculo de sangue. E se proteger este lugar é a missão dele, não é bobagem demonstrar ódio por um pai que não conseguiu derrotar um Fang Lord. Ele só quer conhecer os pais que não pode ver por causa dos invasores, e para atingir seu objetivo está disposto a confiar em qualquer força. Quando os Itarim começarem a invasão, este lugar também não estará seguro. Se ele o ajudar, ele também protegerá este lugar. A voz que se escondia dentro da espada não conseguia entender. Ele estava realmente propondo unir forças com o herdeiro de sangue? Agarrando o punho da espada, Song Su-ho decidiu ter certeza. Essa espada concordaria em servi-lo para proteger este lugar e o planeta inteiro. Nesse momento, a sombra e as presas lutariam lado a lado nessa frente em uníssono. Um pouco mais tarde, os repórteres que estavam sentados na cafeteria com o amigo de Song Su-ho começaram a fazer perguntas sobre o incidente de ontem na masmorra. Eles queriam saber todos os detalhes que ele poderia lhes contar, já que estava lá pessoalmente. Lin Dong-un, o sobrevivente do incidente de ontem, pegando sua xícara de café, disse que contaria tudo a eles.
Na verdade, ele queria que o assunto ganhasse publicidade para que Song Soo-ho, que tem a classificação E, fosse tratado melhor. Essa é uma grande oportunidade para Song Soo-ho salvar o dia. Um pouco mais tarde, foi publicada uma manchete sobre um evento em que um caçador de classificação salvou sozinho outros caçadores em uma masmorra. O artigo continha informações sobre o corajoso caçador que se atirou contra o monstro para salvar as pessoas, além de entrevistas com muitos dos sobreviventes que ele salvou. Em outro lugar, os rapazes sentados à mesa começaram a coçar as mãos atrás das orelhas, pois acolher algumas pessoas. Em outro departamento de gerenciamento da guilda, um dos rapazes disse que a equipe de coleta de informações também estava se ressentindo de precisar de mais pessoas, e parecia que eles precisavam contratar mais alguns caçadores de classificação E. O cara sentado na mesa principal, especificamente o segundo em comando, disse para lhe enviar um candidato. O cara do computador começou a procurar e viu que se tratava de um caçador de classificação e que havia lutado contra monstros na masmorra, evacuado uma equipe de mineiros e tirado um caçador ferido da masmorra. Os caras que viram que ele tinha a classificação e ficaram imediatamente surpresos. Mas a segunda pessoa da gerência começou a dizer: será que eles não percebem que seria bom levá-lo para uma guilda grande como podemos encobrir um escândalo? Nesse momento, um cara perguntou se Hunter Song Soo-ho havia respondido à carta deles, porque o novato já havia conseguido um convite da Guilda das Tartarugas Negras, e ele deve estar feliz. Mas o outro cara se virou e disse ao líder que ele havia recusado a oferta, fazendo com que o líder não entendesse o motivo. Afinal, esse cara é apenas um novato de nível E e está recusando uma guilda tão grande. Não entendo qual é o objetivo, disse o líder. O outro cara respondeu que Hunter Song Soo-ho não queria entrar em nenhuma guilda. O líder ficou irritado com esse tipo de resposta. Ele não conseguia entender se esse cara pensava que ele era um caçador de nível S. Isso não é o fim de tudo. Temos certeza de que o próprio Song Soo-ho entrará em contato conosco em breve. Mais cedo ou mais tarde, ele perceberá como é difícil para um caçador sem uma guilda. Nesse momento, Song Soo-ho, enquanto estava em seu apartamento, começou a olhar as notificações que chegavam em seu telefone. Ele percebeu que, depois de visitar aquela masmorra, não lhe faltaram convites para guildas. Muitas pessoas queriam colocar as mãos nele especificamente, mas todos queriam contratá-lo como carregador ou coletor. Ele não conseguia entender por que havia tantos convites. Ele decidiu que isso seria um obstáculo para ele e um obstáculo ainda maior para subir de nível com o sistema, e que não havia motivo para se juntar a eles. No momento, ele não se importava com o que a guilda queria fazer ou com quem eles queriam contratar. Ele tinha coisas melhores para fazer. Voltando-se para sua espada, ele começou a perguntar a Fang Raikan se ele queria continuar a conversa, aquela que eles começaram na masmorra quando ele sugeriu que combinassem os poderes da sombra e do canino. Fang Raikan não conseguia entender como ele podia dizer calmamente tal absurdo. Você está dizendo que a sombra pode se tornar uma aliada em vez de uma inimiga? Somente sob uma condição, se você me levar para a outra terra sagrada do Senhor dos Presas. Nesse momento, Song Soo-ho começou a perguntar se ele sabia como chegar lá, ao que Fang respondeu que sabia onde estavam localizadas todas as terras sagradas do Senhor dos Presas, independentemente da distância. Mas ele acha que o portão que leva até lá já desapareceu e que o que as pessoas chamam de descoberta de masmorra provavelmente aconteceu. Song Soo-ho percebeu imediatamente que esse lugar sagrado deve ser uma masmorra aberta. Uma masmorra aberta é onde habitam monstros assustadores e muito fortes. Quando uma brecha na masmorra se forma no portão abandonado, os monstros tomam conta da terra, transformando-a em um terreno baldio. Nesse momento, Song Soo-ho, com o telefone na mão, enviou uma mensagem ao tio dizendo que ficaria fora por um tempo e que não se preocupasse, mesmo que não conseguisse entrar em contato com ele. No momento, ele precisava sair para obter ainda mais poder e aumentar seu nível o mais rápido possível. Um pouco mais tarde, Song Soo-ho começou a perguntar a BR se eles haviam chegado àquele lugar, ao que ele respondeu que estava certo. Mas no parque, eles notaram que era proibido entrar, e as coisas não estavam bem agora, já que a guilda era a dona do lugar. Song Soo-ho percebeu imediatamente que a entrada era proibida e que a Guilda das Hienas era formada por pessoas que já foram gangsters, por isso eram todos assustadores. Bear começou a dizer que ele não deveria dar ouvidos a essas criaturas humildes, pois era melhor que o jovem Lord aumentasse seu nível. Enquanto Fang discutia com Bear,
Song Soo-ho se irritou e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Agora mesmo, estou pronto para entrar e usarei meu poder para isso. Ele começou a quebrar as câmeras com seu poder. Bear perguntou a ele sobre a guilda, ao que Song Soo-ho respondeu que ele tinha sua própria saída. Assim que ele quebrou a última câmera, ela se desintegrou completamente em pequenos pedaços. Song Soo-ho decidiu que se eles fizessem isso, não teriam nenhuma prova. Bear acrescentou que seus métodos o faziam se lembrar do Senhor Supremo. Uma vez lá dentro, Song Soo-ho não conseguia entender por que havia uma névoa azul em todas as masmorras abertas. Bear começou a explicar que era o maná do espaço sideral. Ele se acumula nas paredes das dimensões, causando uma lacuna nos mundos. Por causa disso, a névoa da Terra Santa, onde ela estava, atravessou a dimensão e atingiu o solo. As criaturas do mundo exterior estão tentando abrir um buraco enorme na dimensão para enviar seus exércitos para cá. Quanto mais mana uma criatura tem, mais ela é afetada ao viajar pela dimensão. Song Soo-ho percebeu que os mais fortes ainda não estariam aqui. Ele deveria se apressar e aumentar seu nível antes que outros caçadores viessem para cá. Nesse momento, ao levantar a cabeça, ele viu monstros enormes nas árvores. Um deles era uma vriga com presas e o outro era um ladino das sombras negras. O vriga imediatamente começou a dizer a Song Soo-ho que agora era a hora de ele mostrar sua força, ao que Song Soo-ho respondeu que podia contar com ele. Mas ele não o usaria como sua arma principal, o que deixou Fang perplexo. Depois de muita deliberação, Song Soo-ho decidiu que era hora de lutar do jeito que ele queria. Ele usaria seus punhos como base, como fazia no treinamento. Para o combate de médio alcance, a força do governante seria o suporte. Para evitar ser previsível, ele usará armas diferentes. Usando a extração, ele obteria mais equipamentos para melhorar suas habilidades e estatísticas, subindo de nível por conta própria. Bear ficou absolutamente entusiasmado com o que ouviu de seu jovem senhor. Fang também percebeu que esse era o poder da linhagem sanguínea do Senhor das Sombras. Quanto mais inimigos e quanto mais a batalha se arrastasse, mais forte ele se tornaria usando os demônios e monstros que destruísse. Nesse momento, Song Soo-ho decidiu que, agora que sua pontuação de inteligência era maior, ele poderia convocar 5 sombras. Mas naquele momento, Bear disse que isso era insignificante se comparado a um grande lorde que podia invocar milhares. Song Soo-ho corou e o mandou calar a boca. Indo ainda mais longe nas profundezas da floresta, Song Soo-ho viu que eles haviam chegado ao mesmo lugar de que Fang estava falando. Fang começou a dizer que havia um portão que levava às terras sagradas aqui, mas agora eles estavam vendo algum tipo de armazém estranho. Song Soo-ho notou que, embora já fosse tarde, ainda havia pessoas aqui. Ele se perguntou se havia algum motivo especial para ficarem até tarde. Afinal, caçar monstros era melhor durante o dia. Naquele momento, um carro parou em frente aos trabalhadores e caçadores que estavam lá dentro. O carro começou a trazer pessoas que estavam amarradas pelos braços e pernas. Song Soo-ho percebeu imediatamente que estava presenciando um sequestro bem diante de seus olhos. Bear o apoiou dizendo que se parecia exatamente com o que eles estavam vendo. Bear começou a dizer ao jovem senhor que eles estavam aqui ilegalmente, portanto não deveriam interferir. Se eles percebessem que ele havia invadido o território deles, seus caçadores teriam motivos para atacar. Mas assim que Bear terminou de falar e se virou, ele viu que Song Soo-ho havia desaparecido. Ele não conseguia entender para onde ele tinha ido. Será que ele realmente estava indo até aquelas pessoas? Song Soo-ho, que havia crescido nos braços de um pai policial especializado em crimes violentos e de um avô bombeiro lendário, não conseguia ficar longe. Ele cresceu com um senso de justiça e nesse momento não podia ficar parado. Song Soo-ho acelerou a toda velocidade e começou a se aproximar do primeiro caçador que estava em seu caminho. Ele tinha o hábito profundo de agir primeiro e pensar depois quando se tratava de justiça. No mesmo momento, Song Soo-ho acelerou com toda a sua força e acertou o cara com a bota. As sombras que estavam assistindo ficaram completamente chocadas com o que acabaram de ver. Os outros caçadores, vendo que seu companheiro tinha acabado de levar um chute na cabeça, também ficaram chocados. Depois do chute, o rosto daquele cara tinha se fechado no chão, e eles só viram uma silhueta voando, que era Song Soo-ho. Eles não conseguiam entender quem era aquele cara, mas Song Soo-ho, naquele momento, percebeu tudo o que estava acontecendo, porque percebeu que seu corpo reagiu mais rápido do que seu cérebro. Ele percebeu que havia invadido ilegalmente o território de outra guilda e agora não sabia o que fazer. Colocando sua máscara de sombra, ele se virou e começou a perguntar: "Vocês estão realmente sequestrando pessoas?"
O que a sua guilda hiena está fazendo? Os outros caçadores começaram a responder, perguntando o que ele estava fazendo ao invadir o território de outras pessoas e atacá-las de repente. Parece que você veio aqui para que nós o destruíssemos. No mesmo momento, os outros caçadores começaram a usar sua magia e equipamentos aprimorados para lidar com Song Su-ho. Um dos caçadores começou a atacar Song Su-ho, que se esquivou com sucesso de todos os seus ataques. Ao dar um golpe, Song Su-ho pensou no que havia aprendido antes. A classificação média dos membros da Guilda das Hienas era D. Ele não sabia ao certo a força deles, portanto não deveria relaxar. Girando, ele acertou um dos caçadores com toda a sua força, que voou para longe em uma velocidade incrível. Os outros caçadores, ao perceberem a silhueta de um companheiro voando para longe, não conseguiram entender o que acabara de acontecer. Depois disso, Song Su-ho começou a eliminar um a um os caçadores que se aproximavam dele de todas as direções. Bear, que estava assistindo à batalha, não conseguia acreditar que os despertos, que haviam alcançado a classificação D pelos padrões humanos, não eram mais concorrentes de Song Su-ho. Neste momento, a janela de status indicava que Song Su-ho possuía o nível 16. Um pouco mais tarde, Song Su-ho decidiu amarrar todos os caçadores para que eles não pudessem sair da área enquanto ele cuidava de seus negócios. Bear, ao lado dele, começou a dizer que foi uma conclusão graciosa. Song Su-ho começou a desamarrar todos os caras que haviam sido sequestrados pela guilda. Eles começaram a lhe agradecer por tê-los salvado. Também perguntaram se ele era da Associação de Caçadores. Ele respondeu que eles podiam presumir que sim. Ele disse que cuidaria das coisas aqui e que eles deveriam evacuar rapidamente para um lugar seguro. Quando os rapazes entraram no carro e foram embora, Song Su-ho não conseguia entender por que a guilda estava sequestrando pessoas. Nesse momento, Fang começou a dizer a Song Su-ho que estava sentindo algo. Song Su-ho lhe perguntou, sentir o quê? Fang respondeu que era por isso que ele havia lhe pedido para vir até aqui. Assim que chegaram à cerca, começaram a entrar na sala. O que Song Su-ho viu o chocou. Ele não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Havia muitas gaiolas dentro da sala. Bear também acrescentou que havia uma sensação de energia na sala, embora fosse muito vaga. Song Su-ho virou a cabeça e viu um cachorro trancado na gaiola mais próxima, mas não conseguia entender por que a guilda hiena estava fazendo isso. Fang acrescentou que lhe parecia que não era um cachorro, mas um lobo pequeno. O descendente do rei dos animais, Lord Fang, disse Fang. Ao ouvir isso, Song Su-ho não conseguia acreditar em seus próprios ouvidos. Fang continuou dizendo que logo após sua derrota na guerra com o Lorde das Sombras, ele ordenou que o descendente sobrevivente fosse escondido no santuário e guardado porque acreditava que, se os laços de sangue não fossem quebrados, outro Lord Fang apareceria. Ele admitiu honestamente que não esperava encontrar um Lord Fang nesse lugar em particular. Nesse momento, Song Su-ho quebrou os grilhões que prendiam o pequeno filhote de lobo e, levantando-o em seus braços, terminou de ouvir a história de como o Lorde esperava que seu clã não fosse interrompido. Ele parece sentir vagamente a aura do Lord Fang e perdeu muita energia. Ele morrerá se for deixado assim, disse Fang. Bear perguntou ao jovem Lorde o que ele faria. Song Su-ho, depois de pensar um pouco, respondeu que achava que havia apenas algumas pessoas ali, mas que havia mais uma. Ele estava furioso agora, percebendo que ainda havia um último que ele deveria destruir. Virando a cabeça, ele viu uma criatura demoníaca que começou a dizer a Song Su-ho que confiar nas pessoas era inútil. A criatura, que o chamava de Brock, disse que havia sobrevivido. Song Su-ho imediatamente perguntou se eles se conheciam. Fang respondeu que o conhecia. Este é o caçador descendente de que lhe falei, disse Fang. Brock imediatamente começou a contar a Fang que fazia muito tempo que eles não se viam e que Haikan Fang também estava vivo, como ele podia ver. Fang Haikan imediatamente começou a dizer que não havia se esquecido de que tinha sido enviado para proteger o descendente. O que você estava fazendo todo esse tempo enquanto aquele pequeno filhote de lobo estava acorrentado? Perguntou Fang. Song Su-ho, segurando o filhote de lobo em seus braços, não teve tempo de perceber quando Brock correu até ele com uma velocidade incrível e perguntou como ele ousava tocar em sua propriedade. Depois disso, Brock deu um forte golpe com a cauda, fazendo Song Su-ho voar para o lado. Bear percebeu o fato e começou a gritar para ver se seu senhor estava bem. O impacto foi tão forte que Song Su-ho quebrou a parede e se chocou contra os contêineres próximos na rua.
Bear imediatamente voou até ele e começou a perguntar se seu pequeno senhor estava bem. Song Soo-ho respondeu que aquele havia sido o golpe mais doloroso que ele havia sofrido nos últimos tempos. Estou sangrando agora, mas não grite. Minha cabeça está rachando por causa dos barulhos repentinos e altos, disse Song Soo-ho. Bear, ao ouvir isso, continuou dizendo que quando chegou aqui pela primeira vez, sentiu uma vaga energia remanescente e tinha certeza do que era. Itarim. Eu senti a energia de Itarim nesse cara, disse Bear. Fang e Brock começaram a ouvir Bear, que se virou para Brock e perguntou se ele sabia o que tinha feito com o descendente do Lorde. Brock interrompeu sua história e começou a explicar que sabia como ele, que havia perdido seu santuário, conseguia manter tal nível de força. De acordo com a seleção natural, os mais fortes sobrevivem. A sobrevivência dos mais fracos é determinada pelos caprichos dos mais fortes. Os fracos se tornam alimento para os fortes. É uma lei da natureza. Embora esse cara seja bastante fraco, ele pertence à linhagem sanguínea do Lord Fang e pode ser considerado a melhor fonte de alimento. É por isso que eu me alimento dele para ganhar força e ser tão forte quanto sou no momento. Periodicamente, eu extraio a energia de um descendente do Lorde desse pequeno filhote de lobo também. Depois dessa história, Brock jurou que, quando terminasse aqui, ele definitivamente destruiria Fang. Nesse momento, Song Soo-ho levantou a mão e disse que sua morte era uma prova de fraqueza. Mas Brock interrompeu Song Soo-ho e lhe disse que seu corpo era adequado para os fortes. Quando Brock continuou a dizer que o próximo Lord Fang seria adequado, Song Soo-ho usou sua espada para atacar Brock com sua força. Bear aproveitou o momento, agarrou o filhote de lobo e começou a levá-lo para longe do local da batalha. Depois disso, a espada voltou para as mãos de Song Soo-ho. Quando teve certeza de que o filhote de lobo estava bem, Song Soo-ho também começou a se dirigir a Fang. Pensei que você estivesse com raiva de mim, mas está tudo bem. No entanto, eu também tenho um caso com aquele cara. Afinal, agora mesmo será o primeiro confronto entre Fang e Sombra. Neste momento, finalmente encontrei uma pista que leva ao meu pai. Naquele momento, o sistema de notificação começou a mostrar ao nosso herói que ele havia recebido uma tarefa. O conteúdo da tarefa: uma caçada urgente à hiena. Ele deve derrotar a hiena para garantir sua segurança. Foi então que Song Soo-ho percebeu que havia adivinhado o nome da guilda. Como o monstro conseguiu criar uma guilda sequestrando pessoas e como tudo isso estava relacionado a Itaris. Os outros caçadores da guilda que estavam ligados a Song Soo-ho começaram a gritar para que Brock os libertasse. Disseram que esse cara não era tão fácil assim e que também o ajudariam a combatê-lo se ele o soltasse. No mesmo momento, Song Soo-ho gritou que não ficaria parado observando. Nesse momento, Brock atacou os subordinados de sua guilda e os destruiu com um único golpe. Depois disso, ele começou a dizer que, se eles pensavam que precisariam de ajuda para lidar com esse cara, esqueceram o lugar deles. Quando você se esquece de seu lugar, imediatamente se torna uma presa. Song Soo-ho, vendo como havia destruído seus companheiros, ficou extremamente irritado e começou a se aproximar do monstro muito rapidamente. Assim que ele deu o primeiro soco, seu oponente o bloqueou imediatamente. Song Soo-ho começou a perguntar: "Você realmente matou aquelas pessoas só porque estava brincando com elas?" Brock respondeu: "Os fortes dominam a vida e a morte dos fracos. Você acha que os fortes precisam de um motivo para fazer tudo o que lhes vem à cabeça?" Ele seguiu com outro golpe, mas nosso herói conseguiu se esquivar e pulou para o lado. Saltando no ar, Song Soo-ho começou a voar contra Brock de cima para baixo. Ao longo do caminho, ele usou sua nova habilidade que havia obtido recentemente, Stormblade. Mas esses ataques eram muito fracos, e Brock começou a perguntar: "Isso é realmente tudo o que você pode fazer? Você está desonrando o nome do proprietário da herança de Fang." De repente, do outro lado, uma espada voou direto para o monstro, e o monstro não conseguia entender de onde vinha esse ataque oculto. Song Soo-ho, que estava na frente dele, começou a acenar com a mão e a controlar a espada, dizendo que isso não era o fim. De repente, Fang começou a perguntar a Brock: "Por que você mudou tanto? Afinal, você originalmente jurou lealdade e honrou Raikhan, mas agora eu não entendo por que você mudou tanto." Mas Brock questionou: "Por que eu honrei Raikhan? Eu realmente não tenho nenhum respeito por ele, só tinha medo de seu poder. Eu não queria continuar vivendo uma vida tão humilde e, quando tive a chance, decidi mudar tudo com minhas próprias mãos." Estendendo-se, ele deu um soco poderoso em Song Soo-ho e disse: "Não há tempo para se preocupar com mais ninguém agora." Assim que o soco foi executado, Song Soo-ho sentiu toda a dor e sentiu como se todos os seus ossos estivessem quebrados. No entanto,
Song Soo-ho começou a se lembrar de algo que havia sido esquecido há muito tempo. Afinal, quando penso em meu pai, que neste momento poderia estar lutando com alguém, estou cheio de uma força incrível e essa força me dá mais compreensão de que não devo desistir. Reunindo toda a sua força em um soco, ele começou a usar a técnica da sombra, reforçando os punhos com a armadura. Com toda a sua força, ele golpeou o oponente, pois não podia perder para um monstro patético neste momento. Bear, que estava assistindo à batalha, não conseguia acreditar que seu jovem senhor era tão forte em sua tenra idade. Fang Haikan, que estava deitado no chão, começou a se lembrar da força combinada da espada quebrada. Será que ele realmente seria destruído dessa forma? A sobrevivência dos descendentes e o futuro dos Fang dependem apenas de Song Soo-ho neste momento, e ele ainda quer lutar. Ele ainda está esperando pela batalha. Nesse momento, o pequeno filhote de lobo começou a se levantar, embora fosse muito difícil para ele. Fang Haikan viu isso e percebeu que o pequeno filhote de lobo, descendente de Sir Raikan, estava se levantando, desconsiderando a dor que estava sentindo. Ele notou que o espírito de luta de Song Soo-ho inspirou o filhote de lobo. A última coisa que posso fazer é apenas ajudar. Eu posso passar a força restante em mim para o descendente. Nesse momento, Song Soo-ho continuou a lutar. E embora seu oponente fosse muito forte, nosso herói continuou a conter todos os seus golpes. Assim que foi jogado para o lado, ele começou a levantar lentamente a cabeça e olhou para o monstro que estava se aproximando lentamente dele. Ao levantar a cabeça, viu uma notificação à sua frente e o sistema mostrava que ele ainda tinha... O monstro se aproximou cada vez mais e com sua aura aterrorizante disse: "Para um mero verme você tem boa resistência." Nesse momento, ele se virou para finalmente dar o golpe final e destruir Song Soo-ho. Mas nesse momento, o verme-lobo, tendo ganhado força, arranhou a pata do monstro que só queria acabar com Song Soo-ho. Song Soo-ho não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer e de onde o filhote de lobo tinha vindo. Assim que o filhote de lobo terminou seu ataque, ele se levantou em defesa do jovem senhor das sombras. Depois disso, o sistema de notificação mostrou que o descendente de Fang estava prestando homenagem ao espírito de luta do jogador e se ofereceu para aceitá-lo como aliado. Song Soo-ho não sabia se o descendente de Fang era o filhote de lobo que ele havia encontrado antes. "Eu realmente tenho que aceitá-lo como aliado?" O monstro na frente deles começou a falar. "Ele é realmente um descendente? Ele absorveu o poder mágico do Haikan Fang?" Ao ouvir isso, Song Soo-ho realmente percebeu que esse lobo havia absorvido o poder da espada. Acontece que Haikan Fang se sacrificou para salvar seu filhote. Song Soo-ho estava tentando cooperar com os Fang desde o início. Depois de olhar a notificação do sistema, ele decidiu que não havia motivo para recusar e aceitou o convite. Tomando o descendente de Fang como aliado, o sistema de notificação mostrou uma nova janela. A sincronização de dados estava em andamento. Song Soo-ho começou a perceber que algo estava entrando em sua cabeça. Ele começou a ver estranhas lembranças de seu oponente sentado em uma caverna perto de um pequeno filhote de lobo e dizendo que eles confrontariam o senhor. Afinal, neste mundo, é a sobrevivência do mais apto e perderemos muito se perdermos. Nós definitivamente nos tornaremos mais fortes para o futuro dos Fangs. Levando a mão até o filhote de lobo, ele começou a acariciar sua cabeça. Pouco tempo depois, algumas criaturas estranhas chegaram à caverna, fazendo com que o filhote de lobo começasse a tremer de medo. O jovem Fang começou a perguntar àquelas criaturas por que elas não o destruíam aqui e agora. A criatura à sua frente disse que achava que essa besta demoníaca era bastante útil e tinha algumas boas habilidades. Ao tocá-lo, a criatura transferiu parte de seu poder e disse que o estava escolhendo. Agora, o Brock's Hiena deve coletar pessoas vivas e entregá-las a eles. Esse poder o ajudará a se livrar de problemas desnecessários. É claro, dependendo de como ele o usar. Muito provavelmente, esse poder seria contrário ao seus desejos. Nesse momento, Song Soo-ho começou a perceber que essas eram as memórias de um descendente de Fang. Esses seres que colocaram algo em sua cabeça são os principais instigadores que estão diretamente relacionados a Itarim. O descendente de Fang não queria se vingar de Brock. Ele queria deter um Brock enfurecido. Se isso tivesse algo a ver com a trama deles, era necessário derrotar Brock aqui e agora. Mas neste momento, Song Soo-ho percebeu que não tinha força suficiente para derrotá-lo. Nesse momento, o sistema de notificação começou a mostrar que uma missão adicional havia sido aberta, com a aparição de um companheiro. A informação da missão é Missão do Descendente do Monarca.
Ele deve encontrar os descendentes do monarca e torná-los seus aliados. Os descendentes do monarca que se tornam aliados são 1 de 8. Devido à proximidade com os descendentes de Fang, a habilidade de ligação é formada. Nesse momento, a enorme aura azul começou a brilhar intensamente, e Song Su-ho percebeu que algo estava acontecendo aqui. Bear notou que o jovem Lorde estava passando por uma mudança. Não era o mesmo que o Lorde. Brock, vendo isso, não conseguia entender o que era. Voando em direção a Song Su-ho com toda a sua velocidade, ele se lançou, determinado a parar tudo aqui e agora. Assim que ele balançou, golpeou com toda a sua força, fazendo com que tudo nas proximidades começasse a desmoronar. Mas o sistema de notificação começou a mostrar a Song Su-ho que uma habilidade estava sendo criada devido à conexão com o descendente de Fang. Neste momento, ele havia unido sua força à força do Fang. Essa habilidade de ligação é uma transformação de besta de nível 1, que consome uma mana por segundo. O descendente de Fang é instilado em seu corpo, fortalecendo-o e desenvolvendo sentidos de fera. Song Su-ho não conseguiu perceber se ele havia absorvido o descendente dessa vez. Seu corpo ficou leve e muito forte. Ele sentiu seus sentidos aguçados. Tudo se tornou tão desconhecido e incompreensível. Isso o ajudou a se mover melhor, evitando perigos. Assim que se esquivou de todos os ataques, ele chutou o monstro com toda a sua força. O monstro não conseguia entender de onde ele tirava tanta força e por que agora estava perdendo. Afinal, se você olhar bem, esse é o mesmo garoto que lutou com ele há alguns minutos. Ele não podia perder para nenhum humano agora. Afinal, ele havia se esforçado muito para algo que tinha. Bear, que estava observando a batalha, percebeu que o poder mágico estava aumentando muito. A fera começou a gritar que não tinha ideia do tipo de truque que estava usando, mas que não havia como perder para um humano. Afinal de contas, a força define a diferença entre as espécies. Ele deveria se culpar por ser um ser inferior chamado humano. Nesse momento, Song Su-ho começou a usar uma habilidade e aprendeu a habilidade de combate corpo a corpo. Bear, que estava por perto, ficou irritado com o fato de essa fera estar discutindo a diferença entre as espécies na presença de um jovem lorde. Afinal, não há ninguém mais alto que um Lorde das Sombras. E isso significa que ele está errado. Ele está prestes a ser eliminado agora. Assim que a besta ouviu essas palavras, ela não conseguiu perceber se esse garoto era realmente um Lorde das Sombras. Naquele momento, Song Su-ho saltou para trás e deu um soco perfeito e preciso, que derrubou o oponente no chão. Ele ainda não morreu e só continuou a dizer que precisava se tornar mais forte. Era só isso que lhe interessava. Ficar mais forte. Finalmente, ele viu a silhueta de seu mestre Raikan. Ele estava com raiva de si mesmo por não ter sido capaz de protegê-lo.